Boa noite aí, meus amigos. E hoje, assentados aqui na mesa, um papo de mecânico. E o Valdomiro, não quer? Boa noite. E hoje, aqui assentados na mesa, um bate-papo com donos de oficina. Vamos lá, galera, é isso aí. Não é isso aí, não. Valdomiro. É igual o Valdomiro, você não disfarça, não. Eu queria dizer pra você aí, né? Vamos começar logo esse bate-papo aí, né? Pessoal, beleza? É Diego da Skilltech para mais um Skillcast aí. É isso aí, pessoal. Também para mais um bate-papo aí. Hoje já começamos cedo a gravação, né? Só umas 2 horas de atraso, mas tá bom. Pessoal, antes de a gente começar a conversar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores aí, nossos parceiros. Um deles é o João Mendes, nosso consultor técnico em lubrificantes, filtros. É um cara muito fera aí da região de Rio Preto. Atende aqui o interior do estado de São Paulo, Araçatuba, Birigui, Penápolis, bastante cidade. Então tá precisando de produto de qualidade, tá precisando de uma aplicação correta aí. Repsol, Valvoline, Manol, Lubigard, então são vários produtos aí. E linhas de filtro também, tá bom? Então, já abriu uma latinha. Tampou uma já. Já estampei uma já. Já estampou uma. João, muito obrigado aí. Também agradecer a Nicotra Representações, nosso amigo Bruno, tá? Representante Motoraço, Zen, LPL Automotive. Então, bastante marcas aí que ele vem trazendo pro interior, né? Onde vocês encontram aqui em Araçatuba na Master Distribuidora. Então, Bruno, obrigado aí pela distribuição desses produtos e agradecer a Motoraço aí pela parceria também. E a OBD Box 9, do nosso amigo Fabão, junto com o Fabinho, nossos parceiros aqui na oficina. Para você, mecânico, que quer trabalhar com equipamento de qualidade, scanner de qualidade, máquina de limpeza de bicos e testes, GDI, piezoelétrico, né, bicos da famosa Mercedes, as canetinhas, quer trabalhar com scanner de qualidade, máquina de troca de fluido, te indico aí a conhecer a família OBD Box 9, com todo o suporte aí do Fabão e do Fabinho. Pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui é diferente. Se a gente olhar muito, a gente vai dar risada. É amigos nossos, aqui da cidade de Araçatuba. A nossa ideia desse bate-papo é mostrar para você que existem mecânicos bons na cidade, que mecânico não é só raça de ladrão, né, Paulo? E trapaceiro. A gente é uma profissão, uma das que mais estuda. Acredito que deve ser entre as número 1 aí de tanta informação que a gente tem, pessoa buscando, né, investindo. Então a gente traz pessoas que têm esse mesmo pensamento, em treinamento, em fazer um bom serviço, né, investir na oficina, para no final te entregar um bom trabalho. Então hoje o nosso bate-papo é com o Rafa e também com o Leandro, os amigos nossos aí. Apresenta aí, Rafa. Prazer aí, pessoal. Foi ele que abriu a lata de coca aí bem na hora. Deu um susto no Diego aí. É isso aí, pessoal. Sou o Rafa, né? Dono da empresa Rafa Car. Quero agradecer Paulo e o Diego aí pelo convite, estar participando. A gente, além de parceiros e amigos aí, né? A gente estamos no ramo aí da mecânica. Então a gente estamos no mesmo barco, estamos sofrendo junto aí. Sofrendo igual. Olha o Leandro aí, tá tímido? Vergonhoso. Tá vergonhoso? Tá com saudade do Zicão. Das Amarok. Tá com saudade do Do Zicão. Zicão. Deixa eu trazer o Zicão, meu cachorro. Meu parceiro de Aos oficina. poucos o pessoal vai conhecer o Zicão aí. Nosso camarada, nosso mascote. Depois põe uma fotinha dele no canto, assim, ó, tomando banho. Tem ele com o bonezinho da... É, com o bonezinho Da da Yata. Yata. O cachorro já é renomado. Ô, Rafa, conta um pouquinho pra nós aí da sua trajetória. Como é que você iniciou aí na mecânica? Desde quantos anos de idade? Foi judiado desde pequeno. Segundo o médico, na ultrassom já apareceu uma chave combinada dentro da barriga da minha mãe. Brincadeira, pessoal. Ó, vamos lá. Eu venho de um lar que o pai já era mecânico, né? A gente era em 3 irmãos. E eu sou o mais velho de casa. Então, fui o primeiro a ingressar aí nesse mundo da Aí mecânica. levar uns croques. É o primeiro a apanhar do pai todo dia para aprender a mecânica. Mas só tenho a agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Eu sei que meu pai já não tá mais aqui, já se foi, né? Em 2005 a gente perdeu ele. Teve câncer e tal. E
desde pequeno, quem me deixou a profissão foi ele, tá? Se eu falar pra você que a gente ficou com a herança, com um patrimônio nas mãos que ele deixou, não, mas só o conhecimento que ele deixou, né, que ele pôde me ensinar, foi na onde deu o pontapé inicial na minha vida aí. E então vem desde de pequeno com ele na oficina, comecei acho que já fuçar nas ferramentas lá com 9 anos, e eu já eu sou o mais velho de casa, e quando a gente teve um problema com ele, né, com câncer, antes de 2005, 4 anos antes de 2005, lá para 2001, por aí, que ele teve o câncer, a gente descobriu. Inclusive, foi até engraçada a história dele do câncer, ele mexendo num Passat lá, o capu do Passat, a vareta escapou e bateu o pino do capu nas costas dele. E aí ele começou a sentir dor, e aí quando foi fazer o diagnóstico, né, foi passar pelo médico fazer os exames, a gente ficou sabendo que aonde bateu o pino do capu do Passat ali na quarta vértebra, a vértebra ficou danificada. Quando foi fazer a cirurgia, era um câncer que tinha ali. Então a gente não sabe assim se já tinha o câncer lá e onde bateu só serviu para mostrar para nós, ou se depois da pancada o hematoma que ocasionou isso daí. Então vale ressaltar que a gente que trabalha com chave, com coisa pesada todos os dias, a gente tem que se cuidar, né? Às vezes uma pancada fica batendo em chave, acaba dando um hematoma, e isso pode também prejudicar a nossa saúde. Eu falo por experiência própria dentro de casa que a gente viveu aí. E daí pra cá, de quando ele faleceu em 2005 pra cá, eu toquei a oficina ainda 2 anos sozinho, né? Eu, minha mãe e meus irmãos. Ajudava minha mãe, né, a cuidar dos meus irmãos. E depois desses 2 anos, a gente decidiu parar com a oficina. Mudamos de lugar, porque a oficina era em casa. E aí eu fui fazer alguns cursos. Fiz curso no Senai, fiz alguns outros cursos em paralelo, né? E aí fui trabalhar em algumas empresas. Passei pela Yamase. Também só tenho a agradecer o pessoal lá, o Sussumo, pessoal bacana lá, o Thiagão. Tem o pessoal também da Lopes Dias, da Alfa Dias, também trabalhei com eles. E fui adquirindo um pouco de experiência, até que em 2016, em 2011, eu entrei no Estaleiro Rio Tietê, naquela obra que teve da Petrobras, uma área totalmente diferente daquilo que eu fazia. Na verdade, uma área naval, né? E fiquei meio assim assustado na época, porque mexendo com carro desde moleque, era a única coisa que sabia fazer. E quando eu entrei no estaleiro, através de um convite da minha cunhada, eu trabalhava na época no Ailton Car. Também agradeço ao Ailton pela oportunidade que eu tive lá. E assim, Diego, o importante é ressaltar que onde a gente passa, a gente larga a porta aberta. Todos esses lugares, graças a Deus, acredito que eu tenho a porta aberta. E quando eu entrei no estaleiro em 2011, entrei como mecânico C lá. Acho que o mecânico C é a É o classe. inicial, né? É o inicial, né? Depois É a é B e A. terceira raça depois do cachorro. Isso. E então, em 2011, entrei lá, saí do Ailton para uma oportunidade para ganhar até menos, se for ver, tá? Do que eu já ganhava, mas com a oportunidade de crescimento eu vi ali. E a minha cunhada conversou bastante comigo, foi uma pessoa que me ajudou muito, a Gisele, e ela era da parte do RH, então ela citou essa vaga e a gente foi lá e deu certo. E dali para cá, 1 ano, 2 anos, passei para líder, depois passei para encarregado A, se eu não me engano, e depois para supervisor. Saí de lá como supervisor da parte de montagem mecânica. Você cuidava do seu Sole? Cuidava do seu Sole lá. Foi lá que eu conheci conheci o seu Sole no Ailton. É. Tio Sole era do Ailton. Trabalhamos junto lá. Enxergava naquela época. Não, naquela época ele enxergava bem. Enxergava bem. Um abraço, seu Sole. Você tá Tio brincando, viu? Sole, amigão nosso aí, um parceiro. Então, em 2016, quando veio a parar o estaleiro, né? Eu falei com o patrão lá, falei, ó, se caso for dispensar, só me dá um toque que eu tenho vontade de montar minha oficina um dia de novo. Porque não via mais o que fazer, né? Se para o estaleiro, teria que voltar para a área que eu vim desde pequeno. E aí eu decidi montar em 2016 o meu negócio. Comecei na Guadalajara 219, o barracão até do Claudião lá, um parceiro nosso aí também, que faz embreagem. E aí fiquei ali 9 anos de história ali naquele ponto. E agora, no carnaval desse ano, agora 2025, a gente mudou para um prédio um pouco maior na Valdemar Alves. E estamos aí na luta. Passando raiva. Passando raiva dia a dia aí. E aí, Leandrão, conta um E pouco eu? da história aí. A minha história já é um pouco diferente. Eu, na verdade, vim da roça, né? Do mato. Eu vou perceber que também sua. Eu sempre morei em fazenda, sítio, essas coisas, né? Lá na beira do rio, ali no Tietê. Meu pai tomava conta de lá, aí com o tempo foi luteando, o dono foi luteando, fazendo aqueles chácara, condomínio.
Aí a casa nossa ficou no meio de onde era o loteamento. Aí meu pai começou a vender os terrenos ali e tal, e já fazendo network com a galera, né? De trabalhar ali pra eles, tomar conta de rancho, essas coisas. Aí nisso, um dos primeiros que comprou lá foi o seu Antônio Lopes, o baixinho, dono da Lopes Dias. Foi ele que, quando colocou piscina lá, tudo deu oportunidade pro meu pai de mexer com roça e tomar conta de lá. Ele já deu essa oportunidade pra ele e viu lá eu trabalhando. Na época eu era meio atentado, andando de cavalo e aquela atrapalheira. Ele até me chamava de João Ligeiro, que é o apelido que tem até hoje. João Ligeiro. Aí ele, pro meu pai, ô Zé, esse moleque aí, velho. Quem conhece o baixinho já Quem sabe. conhece já sabe. Quiser dar uma oportunidade de serviço pra ele, pode me dar que eu vou levar embora. Aí foi onde eu comecei, cara. Eu ia na Lopes Diesel. Foi o único emprego que eu tive até hoje. Quantos anos? Eu entrei lá com 16 anos. 16. Aí eu trabalhei 16 anos lá também. Você é velho. Nossa, eu Bem, lembro né? quando o Leandro chegou lá na Lopes, mano. Molequinho, cabelinho desse naipe, arrepiado. Goku. Mudou nada. É. E acho que você chegou a morar lá, não morou Morei. um tempo lá? Morou um tempo Na lá. verdade, assim. quando eu cheguei lá, foi assim, ó, pra você ver, quando essa oportunidade de ir da minha casa lá do sítio até na rodovia era 1 quilômetro. Pra mim conseguir vir pra cidade pra trabalhar, então eu tinha que andar esse 1 quilômetro a pé, acordava 4h30 da manhã, pegava uma marmitinha do almoço, né? E andava a pé, pegava o ônibus que levava o pessoal pra trabalhar em Birigui, nas fábricas. Aí descia 6h pouco da manhã lá no pontilhão da Marcílio Dias, subia a pé até na Lopes Dias, aí eu tinha a chavinha do portão social, entrava lá pra dentro e dormia até às 8, dentro de caminhão, um banquinho que tinha lá, até da hora de trampo. Aí eu entrei pra quê? Limpeza, velho, fazia limpeza. O negócio era limpar chão, lavar banheira, é isso aí, o início de Fase tudo. inicial, né? Lavador, foi na hierarquia ali, né? Aí com o tempo foi me surgindo a oportunidade, ele sempre me apoiou bastante, fui evoluindo rápido e tal. Foi lavador, desmontar bomba, depois pátio, usina, e foi indo. Até que o filho dele cresceu o olho e falou, rapaz, esse menino eu vou trazer pro eletrônico. Aí foi onde que é o Rafa, ele já me chamou pra parte do laboratório, Da hora. e foi ali que abriu as portas. Mas eu não sabia nada, velho. Entrou na oficina, os primeiros dias, cara, só sofrimento, só tinha velho lá, cara, eu era o único moleque. Pensa, os caras tacavam óleo no chão de pirraça pra você limpar. Vou fumar um charutão, certeza. Isso é bom. Cara, eu lembro, cara, tem até hoje. Ô, segura o volante aí que eu vou apertar a polia. Eu entrei dentro do caminhão e tô aqui agarrado no volante, velho. Tá rodando, segura, moleque. E eu lá. Rapaz do céu, não sabia, ué? Os caras deitam e rolam no começo, Ô, mano. Não, era pra segurar travar o volante do motor, tava segurando o volante do caminhão, velho. Isso daí ainda foi bom. Quando eu entrei na Charanga Pneus, trabalhei lá um tempo, os caras fez eu carregar uma caixa de tijolo falando que eram umas peças que eu tinha que levar lá na Cometa. Ô, leva essas ferramentas lá umas peças lá pro... Eu acho que na época era o... Eu esqueço o nome dele, um de óculos. Um que foi gerente lá da Cometa. Cheguei lá, o cara falou, não, mano, tá esperando peça nenhuma lá na Charanga Pneus. Na hora o cara abriu uma caixa de tijolo, velho. Os caras fez eu carregar essa caixa de tijolo na bicicleta. Os caras deitam Eu e sei que rolam o nos começo novatos. foi desse jeito, cara. Ô, traz uma extensão comprida pra mim. Eu ia lá no quartinho, catava um rolo de fio. O cara quase maiava aquele rolo de fio nas minhas costas. Eu falava, saber que é extensão comprida, cara? Esses moleques hoje, cara, que tá aprendendo, que começa a cair, esse cara hoje tá no céu, velho. Moleque de hoje não vai Cara, ficar nós bom, foi não. forjado na porrada, velho. Não, era sofrido, velho. Era Os cara sofrido. Ô, deitava quantas vezes o cara me demais. xingava tanto, eu me tracava dentro do banheiro e começava a chorar, velho. É sério. De tanta raiva que passava. Mas, velho, eu que queria fazer, velho. Era o sonho. Eu imaginava, eu sempre sonhei com oficina. Ai, ai. Aí foi onde eu trabalhei até o ano passado. Foi o ano passado. Aí eu tô seguindo carreira solo agora. É engraçado, né? Minha caras falam que você é oficina de bom. garagem. O Os cara cara- mais feliz hoje. Os caras falam que ele é o mestre da maroca aqui na região. É, Gosto de uma porra, né? gosto, mano. Não é, velho. Quando você fica bom no que ninguém gosta de mexer, a concorrência é menor. É verdade. É verdade. Isso mesmo. Ele não tem preguiça, não. O Leandrinho é É massa. um vencedor também, né? Mas a Top. diferença que você sente aí, Leandro, de sair, tipo assim, de empregado, né? Funcionário. Querendo ou não, é uma empresa boa. A Lopes Dias aqui é referência. Uma na parte de Sim, diesel. sim. É, acho que é a maior que tem aqui na região. Né? Não o dono, a empresa. É. O dono é, O dono é baixinho. O apelido dele já fala, baixinho. É. Mas gente boa. E pra você trabalhar em casa, assim. É que, na verdade, assim, a minha saída não foi, tipo, por questão salarial nem nada disso. É que chegou um tempo que eu queria, tipo assim, ter Passar aquela raiva, né?
Não, não é. É tipo Arrumar um problema. você conseguir ter um pouco de controle do seu horário, entendeu? Aham. É aquele negócio, tem que resolver um negócio ali, tem que ficar pedindo, tá cheio a oficina, e até assim, não existe essa relação com o funcionário que você não pode deixar alguém sair, Sim. tipo, você tem um médico para marcar, você tem que ter, eu queria ter Uma essa flexibilidade, flexibilidade de horário, na verdade era mais isso. E o tempo que eu fiquei lá, eu vejo que eu evoluí rápido na empresa, entendeu? Em termos de conhecimento, aí eu vi que chegou um ponto que, tipo assim, eu não tava mais tendo, como eu vou te falar, onde crescer lá dentro. Aí, na minha opinião, o que eu penso, tipo, se você tá num lugar que você não tem mais pra onde crescer, não tem mais por onde aprender, é a hora de você sair dali, entendeu? Sim. Foi o que eu vi. Aí foi onde eu comecei, eu vi nos carros, eu sempre gostei de mexer com carro, a gente mexia já em carro de amigo e tudo, foi onde eu falei, cara, eu vou tentar. Na época da pandemia, que tinha parava de trabalhar e tal, foi onde eu comecei. Aí eu falei, eu vou pra cima. Aí eu já vi, que nem o Rafa, no início também, falei, velho, os caras começou, tá dando certo. Tem um Marinho, amigo meu também, que Marinho trabalhava na garagem também. da mãe dele, Sim, Marinho também. vivendo disso. Tem outro amigo meu, Douglas, também, e os caras sempre falei, velho, vai dar certo. Foi onde eu resolvi sair. E qual que é a diferença que eu falo, que nem você me perguntou? É bom? Eu acho bom, pra mim é excelente. Mas um detalhe que é importante, que às vezes você tem um funcionário aqui que o cara é top. De pátio, diagnóstico e tudo, aí tá na cabeça, cara, eu acho que eu vou sair e trabalhar pra mim. Uma coisa é o cara ser bom ali, nesse setor. Só que às vezes ele não imagina que para uma empresa funcionar, tem um cara bom no atendimento, tem um cara bom na administração, tem um cara bom para saber comprar barato e vender num preço bom. Então, às vezes, ele é bom só naquilo. E não quer dizer que ele vai ser bem sucedido a hora que ele abrir um negócio para ele. Porque eu tenho que saber atender os outros, tenho que saber vender, saber comprar. Eu tenho que ser filho, marido, você se vira em 20. É igual o gerente lá Se o cara não tiver uma cabeça focada nisso, que não é só o serviço, não vai para frente. Não vai para frente. Coisa, né? E foi o que eu fiz. Nesse meio tempo, falei, cara, eu vou sair. Fui me programando para sair. Estudei mercado, tipo, eu fui me preparando para tudo, entendeu? Fui uma esponjinha ali. Em cada setor eu tava vendo o que eu podia melhorar para trazer pro meu futuro. E foi assim. E tá no meu início aí. Mas tá indo bem, pô. Indo bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Em cima disso aí que você falou, Lê, questão de, às vezes, por exemplo, lá no estaleiro tinha um gerente lá que ele falava assim, às vezes a gente falava pra eles, ô Daniel, por que você não levanta aquele cara pra encarregado e tal? E às vezes o cara era por exemplo, um soldador top. Às vezes ponhava o cara de encarregado, o cara era um péssimo encarregado. Então você perdia um ótimo soldador e ganhava um péssimo encarregado. E quando a gente vai montar nosso negócio, a gente pensa tudo isso. Eu acho Às que vezes a gente tá ganhando um péssimo patrão e tá perdendo, olhando pra nós, né? Que eu acho que o principal dificuldade da oficina hoje não é nem... A principal dificuldade da oficina é você saber setorizar o pessoal que você tem. Às vezes sua equipe é boa, só tá trabalhando nos local errado. Aquele cara para atender tipo de carro, entendeu? Aquele cara para atender cliente. Quando eu era funcionário, antes do Ken ainda, né? O primeiro chave de oficina nosso. Hoje eu entendo, vendo ele, assim, hoje eu consigo entender a raiva que eu fiquei de algumas situações. Sim, exatamente. Só que com uma outra cabeça, né? Ele era muito bom na parte de cuidar, assim, da oficina. Mas ele não era tão bom tecnicamente. E eu me achava, assim, parte técnica, até que eu era melhor do que ele. E eu ficava bravo de ver, tipo, o chefe da oficina não ser o melhor da oficina. Não, já comentou isso. Sim. Mas hoje eu entendo. Para você ser um chefe de oficina, você não tem que ser o melhor mecânico da oficina. Tem que saber fazer o negócio funcionar. Você tem que saber fazer a oficina girar. Eu já tive. É diferente. É não diferente. é a mesma Meus situação. primeiros patrões não eram nenhum dos dois, era mecânico. Sim. Eram dois sócios. Os Então. caras não eram mecânicos. E a oficina. Os caras eram empreendedor. muitos anos. Os caras eram empreendedor. E é isso que a gente precisa aprender. Agora aqui na oficina hoje, por exemplo, se dá um pepino e nenhum deles resolver, eu tenho que resolver. Mas a longo prazo, eu não queria que fosse dessa forma. Tipo assim, tem que ser ele para resolver. Eu sou dono da oficina, não tem que ser dono da oficina. Tem que ter um mecânico bom que fala, ele vai resolver. Sim. Então, assim, é o que você falou. Na época, pra mim, o chefe de oficina tinha que ser o melhor mecânico. Não, ele não tem que ser o melhor mecânico. Não é bem por aí. Tem que gerenciar a oficina.
A gerente de oficina, ela tem que gerenciar, ela não tem que saber arrumar um carro. Ela tem que saber o... Sim. Só que na época eu não entendia isso aí, pô. Ficava revoltado, mas... É, o que muitas vezes na posição que o cara tá ali de funcionário é o que ele enxerga. Ah, eu vou trabalhar pra mim. Não é bem assim que funciona. Tem os tudo, pró... né? Tem os pró e os contras. Acaba... Igual eu amo arrumar carro. Se eu ficar... Bom, tem que ver pelo horário aí. Se eu ficar na oficina, você tadinho, fica depois das 6. Cara, eu não fico triste depois das 6 na oficina. Não é triste pra mim ficar arrumando carro. É ruim porque a gente tem família. Então isso é ruim porque a mulher briga, o moleque pega no pé. Mas não é uma dificuldade arrumar um carro. Já pra mim, ficar lá na frente, ouvir cliente, questionar demais, ou o cara dar a entender que a gente tá querendo passar ali pra trás, eu já não gosto disso aí. Já me estressa. Já vamos passar essa bola pra outro. Já não curto. Porque assim, eu não gosto que ninguém, tipo assim, acho que eu tô trapaceando alguém. Fere sua dignidade. Né? Isso daí pra mim é o ponto. E a hora que o cara demonstra isso aí, num olhar ou numa palavra, não, cara. Isso aí pra mim é pior que levar um soco na cara. Aí, até legal ressaltar isso aí, fica essa dica pros clientes aí. Você quer ganhar seu mecânico, tem até uns memes aí na internet aí. Cara, não aperta o mecânico. Não tem uns áudios assim? Não aperta, não acelera o cara, não. Às vezes o cara não atende o telefone porque ele tá enrolado, velho. Não, é bem por aí. Eu não consigo mais atender o Rafa. O pessoal fica chateado que não é mais. Não, e principalmente no começo, que nem eu tô sozinho, cara. É loucura. É que assim, ó, o Paulo, várias vezes ele já comentou. Cara, eu não consigo. Ele fala pro cliente, cara, eu não consigo te atender, porque se eu te atender, eu não consigo arrumar o carro. Exatamente. Eu não consigo te atender, não é porque eu não quero, porque eu tô trabalhando. Não tem como. Então, assim, a pessoa, mas você tem que atender porque você abriu uma empresa. Eu sei que eu tenho que atender, mas como que eu vou fazer um diagnóstico, arrumar um carro e aqui, ó? Não tem como. A linha de raciocínio. Não, que nem passam lá, a hora que tiver uma vaguinha, você me liga pra mim voltar aqui? Não vou lembrar. Cara, eu não lembro. Eu não vou lembrar. Não é por maldade. Passou um cara hoje lá, quanto que deu o orçamento lá? Do quê? Orçamento do meu carro. Cara, eu não lembrava quem era o carro, que carro que ele tinha, o que era pra orçar. Minha esposa direto. Por isso que a você gente vai tem perder alguém pra cuidar cliente. isso, pô. Minha esposa direto. Cara, você vai perder cliente. Você não respondeu o cara. Você ficou de falar com fulano de tal. Você não ligou, não respondeu. O cara já nem falou mais com você. Essa semana mesmo, ficamos de buscar um carro. O cara entrou em contato cedo. E aí, eu naquela correria, já tinha os agendamentos do dia. A gente ia tentar encaixar, tentar ajudar, né? E aí, chegou à tarde, 8 horas da noite, liguei pro cara. Né? Mostrei um interesse em ajudar ainda ir lá, nem que fosse depois da hora. Falei pra ele, cara, eu vou ir nem que for até meia-noite. Me dispõe aí. Mas aí o cara acho que já ficou chateado. Falou, não, já... No outro dia, né? Já resolvi, já buscaram o carro e tal. Então, assim... A gente não consegue ser 10, né? Não dá pra pegar tudo. Infelizmente. Não dá. É por difícil. isso que tem um Dieguinho ali na frente pra atender, fazer agendamento. No WhatsApp já coloquei assim, ó, orçamento, dúvidas, cara, manda no número da oficina, porque o Diego é pago pra atender. Eu não consigo parar toda hora. A gente ainda faz algo a mais, né? Mas tem hora que não dá, pô. Tem hora que não é sempre que é possível, né? Quando é possível, faz. A gente tá em tempos diferentes. Eu falo que na época que eu trabalhava com os caras da moda antiga, o pai, os caras mais velhos. Naquela época a tecnologia dos carros era zero. Era pouco treinamento, você já ia lá, já ficava craque naquele. De tanto mexer, você ficava bom. Eu lembro que meu pai ele brincava e falava assim, ó, falava sério, mas brincando, né? Ele não demonstrava pra mim que ele tava falando brincando, mas ele falava sério. Sim. Ele falava assim, ó, tem um Fusca pra ir buscar ali, é um rolo de arame, uma lixa pra você lixar o platinado se precisar e um alicate. Você volta com o carro andando, hein? Se você não trazer o carro andando, aí a hora que chegar aqui nós vamos ter uma conversa. Ou seja, você tinha que ir lá resolver e ainda vir com o carro andando. Hoje, a gente às vezes fala pros clientes, né? Pô, tem como chamar um guincho? Você tem seguro? Não é porque a gente tá fazendo o corpo mole de é muito mais fácil, mais cômodo você ir lá chamar um guincho pra vir pra oficina. Às vezes a gente pede um guincho porque tem coisa que a gente não vai conseguir resolver lá. Eu vou perder o tempo de sair da oficina e ir lá pra falar pra você, ó, não tem jeito, é só lá. O tempo perdido, deslocamento, tudo vai ser mais caro. E passar por esse transtorno, a gente às vezes solicita o guincho, mas não é por comodismo, é má vontade, o cara já quer tudo fácil. É o que a gente escuta muito. Mas eu vou chamar... E outra, vamos cá comigo. Se você fala para um cliente assim, ó, tem como o senhor acionar um guincho ou o senhor acionar um guincho? O cliente já fala, mas quantos que é um guincho? Quando você escuta isso aí, você já pensa, esse cara não tem dinheiro pra arrumar um carro. Um guincho, vai realmente, velho, é uma situação, como se diz, constrangedora. Né? Porque aí você pensa, pô, velho, então se o serviço ficar, né, um serviço para arrumar vai ficar tanto,
O cara já tá Rapaz, chorando de pagar um guincho, então o cara não tem dinheiro pra arrumar o se carro. essa pessoa estiver É uma grande assistindo, hein, Rafa? realidade. Se a pessoa estiver assistindo, ela vai saber que foi ela, hein? Não, mas é uma realidade. Não, mas pô, isso aí é o que mais acontece tem na todo oficina, dia. Não, aqui todo não dia. acontece isso não, Rafa. Tem caso que nem... É só com você. É verdade. Só Só o que era essa suficiente, tuba, só era essa Só tuba. o Não é a sua suficiente. oficina, viu? Cara, impressionante. Ontem mesmo eu contei o caso aqui da Export que fui buscar lá, né? Do sogro do meu menino, um amigo nosso de infância também, amigo meu de infância. E ontem o carro caiu a bandeja na rua. Sorte que, tipo assim, eu tava já vindo, já era o caminho que eu ia fazer. Ele me ligou, eu fui lá ver o que aconteceu. Conseguimos resolver no lugar. Então, assim, quando dá, dá. Quando não dá, não tem jeito, cara. Tem jeito. Tem que acionar um guincho, tem que. Mas não é E só toda boa ação será castigada, né? É, Lembre-se disso. não é só o guincho, não. É questão de diagnóstico também. Uma coisa que a gente filtra aqui, eu acho que vocês não devem ter esse problema, não. E o cliente questionar que tem que pagar diagnóstico. Vocês não têm esse problema. Imagina. Não, lá no meu oficina não tem isso, É não. só Diego. por o Você aparelho. acha? Tem que pagar pra pôr o aparelho? Ah, de vez em quando aparece uns aí. Mas diminuiu bastante. Do tempo pra cá diminuiu bastante. Mas ainda acontece. Cara, mas normalmente é quem nunca veio na oficina, né? Ou já levou alguma patada em algum lugar, ou teve algum Sim. sabor, o cara questiona. Cara, mas você cobra pra passar o aparelho? Cara, eu não cobro pra passar o aparelho, eu cobro pra achar o defeito, fazer um diagnóstico. Ah, mas se não achar? Falei, calma, vai fazer o diagnóstico, pô, né? Nem começou. Eu duvido o cara ir no médico, o médico cobrar a consulta. Ah, mas se eu não achar minha doença, eu não tenho que pagar a consulta não, né? Ninguém Nem fala começou, isso. cara. É o que eu sempre uso Nem também, de começou. exemplo. Entendeu? Tipo assim, aqui, um exemplo, né? Ah, só passar aparelho. Beleza, o aparelho custa 20 e poucos mil reais. Quantos cursos você não gastou pra saber usar o aparelho? Não, e detalhe, né? Você vai no médico, a consulta, aí mais 3, 4 exames, tem que pagar tudo separado. Na Remédio. oficina, você já tem uma consulta, já Já com os exames, psicólogo, já com os exames né? embutidos, né? O mecânico já vira seu psicólogo, tudo ali, já sai com aquela consulta cabeceira e os exames todos feitos, Não, realizados, e a cirurgia feita ainda já. Detalhe. Se você passar mal 5 horas da tarde, ou meia-noite, 2 horas da manhã, seu médico não tem Não telefone, tem, não. não, só no outro Não dia. tem. Você tocou nesse assunto de médico, não é. como A se gente diz, usa como criticando exemplo, a classe, né? Não é. Médico, a gente sabe que é uma É classe uma das mais classe, valorizadas, uma classe valorizada e muito importante pra nós, né? Sim. Como ser humano. Mas uma coisa que eu fico muito chateado, por exemplo, tive uma consulta esses dias, a gente chega na consulta, tá marcado lá, uma consulta, um exemplo, paga. E eu aprendi isso com meu tio. Ele fica. Gervásio. Gervásio, cara. E eu já vi ele fazer, e eu já ouvi história que ele fez isso. Um exemplo. Chega na consulta, tá marcado pra 2 horas, consulta com o médico. Aí ficou esperando. 2h30 nada, 3 horas nada. O médico fez aquela agenda gigante no dia. E na hora que ele tava marcado, chegou lá, teve que tomar um banco de 1 hora, 2 horas. Aconteceu comigo esse dia, fiquei 2 horas esperando pra ser atendido. Tava marcado pras 9, 11 horas tava sendo atendido, um exemplo. Eu já vi ele, história que ele entrou dentro da sala, falou pro cara, a mulher veio atrás lá, a atendente, não, o senhor não pode entrar aqui não, tal. Ele falou assim, não, eu vou entrar sim. 9 horas tá marcado minha consulta, a partir daí ele tá trabalhando pra mim. Eu já tô pagando, ele já tá trabalhando pra mim, tá correndo. Falou, se tá marcado pra 9 horas, é 9 horas que eu vou ser atendido. E se for a gente que é mecânico fazer isso aí, cara, todo dia vai ter problema com agendamento, às vezes atrasa um pouco, acontece alguma coisa. E quando o cliente às vezes atrasa, a gente ainda muitas das vezes leva em consideração e acaba deixando o carro pra fazer. Né? Então, tem que ficar bom pros dois lados, né? É do Gervásio. Não, o Gervásio, ele traz muita lição pra nós, cara. O Gervásio, né? O homem é sistemático, Diego. Então, dá pra ser igual ao do diagnóstico. É o scanner que é caro, é o treinamento que é muito caro, o investimento na oficina é muito caro. E não tem como mais hoje em dia você falar, vou olhar um carro de graça. Não tem como, é impossível. E tem cara que faz o serviço uma vez na oficina, ele acha que toda vez você é obrigado a ficar olhando o carro dele de graça. Não dá, cara. Não é por maldade. Não tem como. É que hoje com a internet, YouTube, todo mundo acha que você vai lá e você pluga o aparelho, ele vai te falar o que é o defeito, né? Eles acham que é só isso. Se fosse fácil assim, todo mundo comprava um scannerzinho aí, não precisava nem de uma oficina, arrumava o carro em casa, né? Não, todo mundo que passasse na autocar já sabia arrumar o carro já, pô. Eu ouvi, Então- acho que num curso, numa palestra, que a cada 2 dias lança um carro diferente no mundo.
Você imagina, com estratégia diferente, a gente não sabe nem como que vai vir. Você tá começando a aprender um sistema que saiu, comprou um equipamento que tinha que comprar, porque senão você não consegue trabalhar, já tá saindo um carro, a cada 2 dias lança um carro no mundo, você imagina. É, então. Não tem como não. Então, carro não tem já tá igual como, já é o difícil celular, acompanhar, difícil. A tecnologia dos carros já Não, tá aí igual o o cara celular. encosta, Cada 2 anos já tá Eu tô ultrapassado. comprando, você não dá uma olhadinha esse motor aí pra mim? Se presta? Essa daí é Pô, boa, essa é boa. Não, cara, É difícil, hein? É difícil. eu já vi muitos aqui sair chateado. Deve me xingar e não tem problema também, não. No dia que você não dá uma olhadinha no cara, eu dar uma olhada, eu até posso. Mas o que a olhada no carro vai te trazer de concreto que o carro é bom ou não? Porque se o carro é um 540, o cara pôs um 2050, já sumiu o barulho, eu não vou ouvir barulho no motor. Beleza, vou falar que o motor tá bom. A primeira troca de óleo. Na primeira A luz do troca de óleo você acende. pôs 50, o cara vai daqui em Birigui, a luz de óleo. Não, vou te falar pra você. Vou te falar pra você, cara. Mesmo fazendo certo, velho, ele já tem Tá os monstros diários. Fala pra nós a história, Rafa, se pode. Não, é até engraçado, cara. Eu antes de chegar aqui, eu liguei pro Diego e falei, Diego, vou atrasar que eu tô com um BO aqui, cara. Quando se trata de motor, fazer motor na oficina hoje, eu acho que todos aqui já devem ter pensado em desistir disso várias vezes. Imagina. Nessa turma não, né? Na oficina de vocês não acontece isso. Não, retífica. Cara, Retífica não tem motor é um problema, negócio não, que pô. se tornou assim... Começou a se tornar um trampo até chato. Ó, o né? motor, pra todas as oficinas, é o serviço mais cretino que Cretino existe. que existe. É o menos lucrativo, cara. É. Se for pôr na ponta do lápis, é o menos É o que o lucrativo. mecânico menos ganha, é a maior responsabilidade, depende da retífica fazer um bom serviço e Da a retífica ainda depende muito da peça peça. para não pôr o serviço dela em jogo. Em jogo. Aí você fica com raiva da retífica, a culpa é a peça, mas o cliente tá com raiva de você. Porque eu sei que montou. Eu sei que montou. O problema é que Esse todo caso serviço agora que depende da exatidão de um terceiro pra ficar bom, que é complicado. Que não depende só de você. Junta todas as Que o partes, mecânico né? é montador, cara. Eu falo aqui pra todo mundo, ó, serviço de motor, a gente manda aqui em Limeira, na Renatinha, e manda lá em Joinville pro Guilherme da Retinho Jorge. Ah, vocês mandam tão longe, vocês é estrela. Demora. Demora, cara. Vale a pena, né? Eu montei o motor do Astra ali, que o Guilherme retificou em Joinville, montamos o cabeçote do Cruz. O cabeçote do Cruz ficou quase 17 mil reais. É um carro, um dos mais caros que existe fazer um serviço, é um Cruze. O jogo de tucho, 16 tuchos, custa 6 mil reais. Meu Deus. 2 polias dá 4 mil reais. Já foi 10 em polia, 2 polias em Em tucho. tucho. Aí você não pode cobrar 2 mil de mão de obra que você é ladrão. É isso assim que mesmo. acontece. Mas os serviços dos caras foram excelentes. Fizemos Corolla agora, mandamos em Limeira também, pro Renatinho. O carro bateu a lenta do carro, 680 de RPM, aquela lenta, sabe? É outro serviço. Não, Só é outro assim, nível. Voltando, não falando mal de Araçatuba. Eu falo toda vez porque é complicado, tem gente que não entende. Não tô falando mal, tô falando que eu não me adaptei. Por isso que eu mando pra fora, entendeu? Que nem esse caso mesmo de hoje aí. Eu cheguei até um pouco atrasado aqui pra gravar, porque finalizei o motor. E aí, fiz os testes tudo ali dentro da oficina. Tô Quando. rindo de tristeza, Rafa, Não, porque eu sei que é cara. triste, cara. Cara, Tá rindo, mas tem hora que dá vontade de vontade chorar, de mano. sair correndo, velho. E o que acontece? Mas a gente não pode fugir da responsabilidade, né? E aí fui levar o carro pro cliente. O cliente precisando do carro, a gente vê que que precisa mesmo. Não é aquele cara que, eu preciso comprar pão todo dia cedo. E a padaria às vezes é na esquina. Então, assim, ninguém nasceu em cima de um carro. As pessoas precisam entender que o avião, pra você dar manutenção neles, tem que parar. O dia que alguém descobrir um meio de mexer num avião voando, o cara vai ficar milionário. O dia que nós conseguirmos um meio de mexer num carro andando, nós vamos ficar milionário. Então, o cliente tem que ter essa consciência. O serviço de qualidade exige uma preparação sua, se organizar no seu tempo. Ó, precisa fazer um motor. Cara, o motor hoje você pode pesquisar, em média, 1 mês. No Até mínimo. pra você lavar, No mínimo. parafuso, lavar. É complexo o negócio. Por isso que às vezes a gente fala que não compensa. Tá? E aí a gente montou tudo esse carro. Um cara, cliente sensacional. O Fabrício Figura, o cara, gente boa demais. Indicação de um outro cliente nosso. Agradeço também o Tim Maia, que é o rapaz que trabalha com ele. Os caras caminhoneiros. Os caras têm uns apelidos da hora. Tim Maia também parceirão, indicou esse rapaz pra nós.
E sabe como que a gente trabalha, nosso trampo é sério. E aí o que acontece? O cliente precisando do carro, a esposa dele já teve prorrogação por causa de alguns detalhes que a gente vai ajustando. E aí hoje, na hora de levar o carro, eu falei pra ele, ó, vou pegar a pista aqui e vou ir rodando até em Birigui. Se chegar aí, tiver tudo certo, a gente já volta com a sua esposa e a gente traz o carro. Cara, impressionante. Os testes dentro da oficina, tudo certo. Os testes dentro da oficina, tudo certo. Os testes aqui, na rodovia, tudo em ordem. Quando eu cheguei em Birigui, na porta da casa do cliente, na porta da casa do cliente, a luz de óleo começou a piscar. Hemorragia Então, pra interna. você ver como Mano, que é complicado, sofrido essa profissão, cara. Tá? E fazendo tudo certo, a gente tem surpresa. Então, É complicado, velho. É que a profissão da gente é muito ingrata. Eu tô dando risada porque, cara, você não tem o que fazer. Não tem. Você vai explicar o quê? E a cliente já tá assim, pô, velho, chateada, puta porque atrasou. Não vai querer ficar mais um minuto sem o carro. E aí? Eu Cara, volto, faço o Volta a estaca diagnóstico, foi o que zero. eu fiz. Voltei, medi pressão. Agora, antes de chegar aqui. Deitado embaixo de carro agora lá, 2 moleques me esperando. Quer dizer, você tem que se dispor depois da hora. Esse dia, nós montou um câmbio automático. Montei o carro hoje, dei partida, vazou. Arranca o câmbio tudo de novo. Vai lá trocar o retentor da bomba de óleo. Mandei o vídeo Que pra carro, Diego? Era um Jetta. Vai arrancar um câmbio do Não. teto pra você ver? Tristeza. Mandei o vídeo pra mulher que me vendeu a peça. Ah, Diego, não tem garantia. Por quê? Eu queria que pudesse deixar aqui do lado o que eles me mandaram. Escreveram assim, ó. Por Deus está no céu. Não tem garantia porque as peças foram testadas diretamente nos Estados Unidos, foram enviadas. Tudo bem, peça americana, beleza. Peça americana não quebra. Não dá problema. Aí falou assim, o defeito pode ser instalação ou falha no conversor de torque. E, cara, o conversor foi feito lá na Marf. Impossível Newton. ter errado. É impossível. E outra, retentor, se eu não souber colocar um retentor numa bomba de óleo do câmbio, Pode fechar fechar essa oficina aqui. Pode fechar. É o Tem mínimo, o ferrinho? pode fechar Cadê o Tem um ferrinho, tem ali o grandão. Pode fechar a oficina e ir embora. Aí, beleza. Qual que é o preço do retentor? Tanto, me manda. Chegou o retentor, montei, funcionou, zerou o defeito. Aí, falei, desculpa, mas eu não compro mais de vocês, não. Cara, eu não pedi nem garantia do jogo kit completo. Que ela pagasse o retentor, falasse assim, vou te ajudar na mão de obra. Que o abençoado do outro lado, ele não sabe o que é tirar um câmbio. Que é você funcionar o carro, pôr agregado, pagar um alinhamento do carro, ajeitar tudo certinho, fazer nível do câmbio, funcionar, esperar o carro ficar bom, de repente pingar óleo. Você tirar tudo de novo. Eu já ouvi da boca de dono de autopeça aqui, não vou falar que é antiética, deu ir lá, às vezes, questionar uma garantia de uma peça, falar, pô, cara, tem como ajudar na mão de obra? Logo quando eu comecei com a oficina, lá em meados de 2016, 17, que aí você tá um pouco afastado da área, né? Quando você volta, você assusta, você pega o mercado daquele jeito. Como que as coisas estão funcionando, questão de garantia, tudo, você começa a entrar de novo no ritmo dos caras. Na época do meu pai já era diferente, então vai passando a geração, vai mudando. Em todas as áreas, né? O vendedor de peça, o mecânico e tal, a retífica. E aí eu fui questionar o cara, tal, se ele podia ajudar. O cara falou assim, cara, não pago mão de obra pra ninguém. Não vou consultar o fornecedor que passa a peça pra me revender. Não vou nem atrás. Vou te dar outra peça, você vai lá e troca. Mão de obra eu não pago, se quiser ir na justiça pode ir. Foi isso que eu escutei. E eu lembrei, assim, né, você falou da questão de pedir ajuda da mão de obra. Se o cliente soubesse o que é uma garantia, a dor de cabeça que é, ele não traria uma peça dentro da oficina. É isso aí. Mas no Mercado Livre é mais barato. Nossa, você tá querendo ganhar muito na peça. A gente não deseja o mal pra ninguém. A gente já não fica falando porque já... não deseja o mal. A gente já não fica falando Mas, porque cara, já é o... A gente, igual, nesse caso, se o cliente fornece a peça e me vaza um retentor, eu ia ligar pro cara e falar, cara, vazou o retentor da bomba de óleo. E aí, Diego, e aí? É outra mão de obra. É mais quase 2 mil de mão de obra pra arrancar e pôr de novo, mais óleo que ele perdeu e retentor. Aqui não, eu tomei na bunda com a peça, eu tomei na bunda no óleo, na mão de obra, só eu tomei no nariz. Aí você fala, mas esse pouquinho a mais que o cara paga pra oficina, não é ele que a gente fica rico, cara. Não é com esse dinheiro que a gente compra alguma coisa. Se É irrisório, pouquinho né? a mais, é só pra quando der uma merda, você tem uma quirelinha pra você dar uma garantia sem problema. Exatamente. E aí tem oficina igual, questão de garantia também, né? A gente aqui não tem o problema em dar garantia.
Mas também a gente não é idiota. Tem cliente que força muito, né? Igual aconteceu um caso que eu expliquei pra vocês da Maró. Deu um problema, deu um vazamento. Ah, não sei o quê, você é bandido, você é ladrão, você é vagabundo, que o carro tá vazando, você não resolveu o problema. Mexi numa peça, vazou lá no carro traseiro. Trocando. Passou 4 meses, deu um pingo de hora na garagem. Ó, quero meu dinheiro de volta, que o seu serviço não presta. O serviço não ficou bom. Cara, Mas e aí? Não, mas não pode. Não, porque se eu levar aí é sempre outro lugar. Ué, mas não pode vazar sempre em outro lugar? Não tem essa de vazar aqui, hoje não pode vazar aqui, amanhã não pode vazar aqui? Qual que é o isso é problema uma disso? coisa que mata nós, cara. Não, isso, Rafa, isso que a gente tá filmando, um vídeo, ó, é aqui. Ó, hoje, é aqui. Cara, como é que não vai ser ladrão, bandido, roubar alguém filmando e mostrando onde é o defeito? Não tem como. Entendeu? É complicado. E esse Complicado. pouquinho a mais é pra você tomar essas cabeçadas aí, ó. A pessoa não entende, às vezes, que um carro ele é formado de vários componentes, né? Não é só aquela área onde o cara mandou mexer, não é só aquele sistema. E, velho, um negócio que mata nós, cara, realmente. Mas isso aí só acontece. Isso aí só acontece na oficina de vocês, na minha lá não acontece. De, às vezes, você arrumar um rolamento de roda, furar o pneu, o cara falar que foi por causa que arrumou o rolamento. É, velho. É complicado, velho. É complicado. Não, isso aí não acontece. Às vezes, talvez a gente ouve isso, às vezes por falta de conhecimento da pessoa, às vezes é uma ignorância da pessoa. Ignorância de conhecimento, né? Não ignorante. Mas tem gente que. É aquele negócio, né? Se colar, eu vou jogar nele. Se colar, colou. Não, tem uns que é oportunista, assim, Não, Cheguei você a pagar percebe. calota pra um cara, cheguei a pagar calota pra um cara que chegou na oficina, vamos falar assim, quebrada. E uma coisa que ajuda muito também na oficina é câmera, tá? Você que tem oficina aí, Não, nossos esse aqui não tem parceiros, câmera, amigos. não. Ah, ele tem, velho. E é tudo automatizado, é tudo no Alexa. Isso aqui tá. Nem fala, hein? Não, esse não cara comenta, aqui, não, ó. seu celular vai abrir o portão. Esse cara eu vou falar pra você. Dar banho no zicão. Vai lá dar banho no zicão. É aquele cara, Ação o homem do de ferro, cachorro. velho. Esse cara aqui, ó. A cabeça desse cara pra O fazer. checklist Sistema de online. automação da conta dele é fora do normal. Leandrinho é cabeceira pra fazer Mas automação. não tem ajudante, os ajudantes tem que ser virtual. Ele adaptou tudo a casa dele pra fazer tudo. Até a ração do cachorro, ele dá um comando na Alexa lá. É desse O jeito. negócio dosa a ração pro cachorro. Você pode viajar tranquilo e deixar o zicão lá que ele fica Não confortável. passa fome. Ah, é top. E então, assim, acaba que a gente começa a sentir um filho da mãe, né? Pra não falar outro nome. Né? A gente fica chateado, velho. Com as coisas que a gente ouve. Não, não é fácil, não. Esse negócio aí de. Igual, no caso, cliente querendo nem queria garantia, só quer que você devolve o dinheiro num serviço. Depois de 4 meses você devolveu um dinheiro. É impossível, pô. A gente não trabalha assim, né? Empresa nenhuma trabalha assim. A empresa trabalha o seguinte: deu um problema, traz o carro, a oficina vai arrumar. Ela tem um prazo de 30 dias para poder arrumar ainda. Claro que a gente não vai querer ficar com o carro 30 dias na oficina, ainda mais fazendo uma garantia. Mas é assim que funciona. Tem que ser respeitado. Eu ouvi uma mulher amiga mecânica, né? Ela tem oficina falando que ela é advogada. Assim, Diego, a oficina, qual que é o problema da maioria da oficina? O cara faz um serviço você fez o serviço no carro. Aí deu um problema lá na casa dele, numa rua, num bairro, numa cidade, não sei. Ele quer que você busque o carro, pague o guincho e traga o carro pra oficina. Beleza. Agora me fala, se o cara comprar uma TV lá no Magazine Luiza, um exemplo. Queimou, ele viajou de Araçatuba, foi lá pra Rio Preto. A TV dele queimou lá em Rio Preto. Pergunta se ele liga pra Magazine Luiza buscar a TV dele em Rio Preto e trazer em Araçatuba pra arrumar. Não pode. Ele tem que levar na loja. E outra coisa, não existe essa de o carro deu problema. Você fez um serviço e deu um problema, ele traz na minha oficina, manda eu arrumar e leva a nota pra você pagar. Não é assim que funciona a garantia. A garantia. Isso aí já Não, a garantia tem que ser resolvida perdeu na a moral oficina que aqui, você né? fez. Sim. Entendeu? tem que vir reclamar aqui. E- Não, vamos se ajeitar, vamos se Pô, entender, né? e é umas coisas chatas, igual, às vezes acontece de pessoas virem aqui, eu tava hoje um rapaz me ligou de um cruze. Cara, foi na minha oficina, o cara trocou isso, gastei um monte de dinheiro, não fica bom, e não sei o que, eu quero levar aí. Eu falei, cara, com todo respeito, você já não gastou um monte de dinheiro? Não é mais fácil você voltar onde você fez e falar Exatamente. pra ele, dar a oportunidade dele encontrar o defeito? Se ele não conseguir, não tiver jeito, aí você vem e a gente agenda um diagnóstico. Mas assim,
É ruim, cara. É ruim. Antigamente a gente ficava feliz. Pô, tá me procurando porque eu sou bom, resolvo tudo. Aí você vai passando o tempo, você vai amadurecendo, você fala, cara, isso aí é idiotice. Exatamente. Ah, bom, eu te conheço o Leandro. Quantos clientes daqui eu já vi lá na sua oficina? E quantos de lá você já viu vindo aqui? Quantos que eu já vi lá no Leandro? Teve dia de eu estar no Leandro, o cara viu eu lá, ficou sem graça. O cara ficou sem graça, O cara velho. ficou sem graça. Já aconteceu várias vezes. Só que assim, a gente tem amizade. Entendeu? Às vezes o cliente acha que o mecânico não se gosta, não tem amizade, né? Conversa, né? Mas a gente sabe que um passou na tua oficina, passou aqui, e beleza, Fala vida que que segue. aqui mesmo, nessa mesa, não existia uma concorrência, existia uma parceria, né? E outra, eu não quero, tipo assim, ferrar o cliente seu aqui na minha oficina, ferrar o Rafa. E você Infelizmente sabe como ainda que é. tem. Tem mecânico que Passamos aproveita. por uma situação, né, Já, Diego? Você, né? já, Vector. já. Tem cliente que... Não falando mal de cliente, é que tem clientes e clientes, pra deixar bem explicado. Bem explicado, Tem separado. clientes de verdade, o cara é top, sensacional, e tem aqueles que não. Tem aqueles que ele só quer aproveitar, quer pagar o jeito que quer, da forma que quer pôr o valor do seu serviço, e a primeira oportunidade ele te queima. Isso tem. Tem cara que vai lá na oficina do Rafa, eu fui lá no Rafa, tá, que não sei o quê, que não gostei, que fizeram isso. Aí você faz um trabalho, de repente o cara some. Você vai ver e tá lá no Rafa de novo fazendo serviço. Sim. Aí você não consegue entender isso daí. É macaco, né? Fica pulando de galho em galho. Eu falo assim, o cliente tem que ter um plano B, né? Nós não somos eternos, né? Por exemplo, o cara é meu cliente. Ele vem aqui hoje, eu tô numa viagem, eu tô no médico. Ô, Rafa, você pode me indicar alguém? A gente tem os caras que é de confiança que a gente faz indica, isso direto. entendeu? Então a gente faz isso direto. Agora, não quer dizer que o cara tem que ficar só amarrado em nós e por esse motivo, às vezes, ele pegar e vai hoje no Rafa, vai amanhã no Diego, vai amanhã no fulano e tal, e ainda chegar com uma conduta assim, falando mal e tal, isso aí Não, mas é legal. complicado. É Ó, chato, aconteceu um negócio comigo essa semana. Peguei um Uber, dá pra você ver. Peguei o Uber, o cara me falando, só que eu não falei que era mecânico nem nada, né? Ah, cara, eu troquei a correia dentada do meu carro, eu mesmo, vi na internet e tal, ficou com a injeção acesa. Isso, é bom, que pisca nessa aqui. A luz de injeção tá Fica falando piscando. aí que a Alexa tá escutando, Chevrolet. vai trocar a correia do seu carro. Não, olha que o cara Carro. falou. Mas o meu mecânico limpou os bicos essa semana. Eu vou lá, velho, falar que acendeu a luz, ele se vira. Você acha, cara? Acredito. Eu fiquei olhando pra ele assim, falei, eu não acredito, cara. Não, foi só ele limpar os bicos que acendeu. Você acha que eu vou pagar pra passar aparelho de novo? Você Rapaz, é louco? aconteceu comigo arrumando o carro do cara no elevador ali, pô. Eu arrumando o cara, fazendo um carro, vou falar quem quer, vai, o cara tá assistindo. Eu arrumando o carro, um amigo dele veio trazer o carro. Aí eu fazendo o serviço, ele filmando tudo, tá? Eu falei, rapaz, o serviço de vocês é bom, hein? Pena que o dono desse carro não é muito bom, não. Eu já fiquei preocupado. Não, ele foi trocar o óleo uma vez lá, aí derrubou um papelzinho, ele mesmo derrubou o papelzinho de óleo dentro do motor. Foi lá na outra oficina que ele fez o último serviço, foi que os caras derrubou o papel para os caras arrumar o motor. Os caras arrumou o motor do carro dele. Você acha? Aí, nessa hora eu parei e falei, cara, se ele fez isso e eu tô trocando um óleo de câmbio automático, Imagina o que ele vai fazer imagina o com que você. esse cara quer fazer. Meu Deus do céu. Já Você não quer abre uma... Você só fala assim, meu Deus, abençoa, tira toda coisa ruim daqui. Tudo imposto. Mas fazer o quê? Cara, Ser humano faz isso aí, ó. Infelizmente é assim. eu mesmo na minha oficina, essa questão de peça do cliente trazer, você fornecer, garantia e tal. Quem aqui, acredito que todos aqui, quem nunca deu uma garantia, mesmo o cliente comprando a peça? Já, pô. Já fiz pra cara parceiro, cliente bom Sim. nosso, cara. Cliente que dá, assim, a gente se dispõe a ajudar. Esses dias mesmo eu dei garantia de um Vectra de mão de obra. O cara comprou o retentor vazou. A princípio voltou por causa do vazamento. E a bomba d'água também, que era nova, que ele tinha comprado, os dois vazando. Então eu troquei retentor e bomba d'água de um Vectra. É um serviço difícil? Não, mas é um serviço Você assim, poderia estar demorado. fazendo outra coisa, ué. É um serviço Poderia bruto, estar um serviço... atendendo outro cliente. E aí, dei a garantia, falei pra ela, não vou te cobrar mão de obra, mas poderia ter cobrado, tá? Porque você forneceu as peças, que a gente trabalha desse jeito, você já sabe disso, porque... Ô, Diego, Tá, não vou agora falar eu vou, todos. eu vou questionar agora e não acha ruim, não. Esse cara vai lembrar disso o dia que esse carro der um problema? Esse que eu fiz isso agora da última vez, e eu vou te falar, fazia muito tempo que eu não me lembro da última vez que eu fiz isso. Esse cara eu fiz porque vale a pena. É um cara que vai voltar. E eu Tem acredito casos que e ele vai casos, né, voltar. É casos e casos. É que É nem um eu cara lá. assim que... Não é aquele cara, quando tem um problema, ele não vem dando tijolada no você. Não, eu falo pra Chega, você troca porque ideia. tem um cara certo pra fazer isso. Tem um cara Tem uns certo. clientes aqui, Cara certo.
Eu sempre comento, ele assiste podcast, ele sabe o que eu tô falando dele, que é de Penápolis, o cara é 10. É um cara que até se eu errar no serviço dele, a forma dele questionar é diferente. educada e dá prazer de você atender o cara. Esse cara, o figura do Vectra, é esse cara aí Entendeu? também. Agora, tem cara que não vale a pena você fazer nada mais além do que Não. você tá sendo pago pra fazer. Não vale. Porque não tem esse reconhecimento. É o cara que o dia que você passar, fala, cara, agora, nesse momento, eu não consigo atender. Pode ser mais tarde, o cara já não gosta, vira as costas e vai embora. Então, cadê o valor que você tem de tudo que você fez pra pessoa? Não tem. Não tem. Isso que o que mais acontece, Rafa, é parente, é amigo muito próximo, pessoal de convívio muito próximo, assim, religioso, tem muita convivência. É os que mais me dá trabalho. Por isso que eu não gosto de fazer graça. A única pessoa aqui na oficina que eu não cobro nada, mão de obra, minha mãe, meu pai, meu sogro e minha sogra, só. Porque mãe e pai não tem como. Peça eles pagam o que eles comprou, colocou. E se não der também, eu compro lá no meu bolso e coloco. O resto, cara, todo mundo paga e não faço de graça. Pra não ter mais essa dor de Tem que cabeça. separar as coisas, né? Não dá. Tem. Um negócio chato é esse negócio de carro quebrar dentro da nossa oficina, né? Por exemplo, peguei um Anticross, um primo, um moleque da hora, o João Pedro, e veio pra trocar óleo. E a boia de combustível parou de funcionar justamente dentro da oficina. Daí. Lembra que eu te contei? Lembro. Não tem E eu explicação. falo assim, cara, É se a doído, pessoa né? parar pra pensar, pô, o carro só pode quebrar, ele só pode quebrar na rua se ele quebrar aqui dentro. Outra coisa que não veio pra fazer é culpa nossa. É o mesmo. O carro ele não pode dar problema aqui dentro, ele só pode dar do saiu. portão pra É. fora. Se ele deu do portão pra dentro, a culpa é nossa. Não, cara, o carro ele tá sujeito a quebrar em qualquer momento, uma coincidência. É, Se a às gente vezes for não. parar pra analisar tudo isso aí, nós tem muito Bom, mais chance de dar errado do que É, certo, cara. Mas antes tem ele quebrar coisa aqui que- dentro, que já tá aqui, Tem- você já passa tem um coisa cara, que ó, não bola tem de explicação. cristal, né? Sim. Pera aí, vamos conectar aqui, vamos ver o que pode quebrar aqui nesse carro aqui, né? Vamos... Até questão, igual tipo assim, de test drive de carro. Tipo, a gente encontra alguns defeitos, mas não apresentava antes. O tipo de condução, às vezes, do cliente não é igual o seu para teste. Não é. Igual Tem, hoje. tem defeito que apresenta com a gente testando? Não, mas não tava assim. Hoje mesmo, é que eles são muito bacanas, essa cliente. A gente fez um serviço numa Hilux, tinha um barulho, e eu não ouvi o barulho. Fizemos um monte de serviço. Aí ela voltou, Diego, o barulho continua. Eu falei, tá, mas eu não consigo ouvir o barulho. Como que é? Não, agora o barulho diminuiu, mas tem um barulho que faz só quando eu ligo o ar. Aí não ligou o ar, ficou esperando realmente. O alternador, cara. Taf. Falei, caramba, velho. E eu não tinha visto barulho, realmente. Você tinha que pôr muita carga no carro, ligar ar-condicionado, farol, som, Sim. aí ele estralava. Ah, vai ter algum diodo queimado, né? Barulho de parede de rolamento, às vezes é diodo estourado. Era nada, era polia catraca, os dois rolamentos. Aí você vai desmontar. É só um rolamento, uma polia. Arrancou, os coletor tá comido. As escovas não tem mais. Como é que Acabou, monta filho. de novo? Virou uma reforma de alternador. Passou um tempo, Diego, o barulho ainda tá fazendo. Eu falei, não pode ser, cara. Aí eu andei com esse carro, nada. Nada. Falei, velho, não vou desmontar o carro inteiro enquanto eu não fizer o barulho. Eu não vou sair que nem louco. Não faz. Aí ela falou assim, o dia que fizer eu venho e ando com você. Hoje era 5h40, ela apareceu. Diego, vamos mandar o barulho que tá fazendo. Eu comecei a andar, começou... Sim. Eu falei, não, pô, pera aí. Segura aí. Desliguei o carro, pus no neutro, tudo desligado. Sim. Sabe aquele barulho da Hilux, do retentor, da ponta do semi-eixo? Pegando... Não é o do semi-eixo do diferencial. Sim. Lá da roda. É o do cubo. Sim. Já peguei. Falei, não, pô, não é o mesmo barulho, não. Mas ó, pra você ver, eles são muito bacanas, muito legal. Então dá gosto de atender. Mas olha aí, o mesmo barulho. É que a mas não percepção o mesmo deles é barulho. diferente da gente, né, E cara? aí você fica, porra, velho, fiz um baita de um trampo da hora. Será que o mesmo barulho é o mesmo serviço, a mesma cagada? Não É natural né? a gente ver, às vezes, o cliente chegar na oficina, como se diz, cismado. Porque às vezes o cara já foi lesado, a gente entende. Às vezes o cara já foi lesado por aí. Sim. Às vezes já fizeram um mau diagnóstico, ficou com o mesmo problema ali 1, 2, 3 vezes, o cara gastar 3 vezes não resolveu. A gente sabe que o cliente chega com aquela sensação de desconfiança da gente. É natural a gente receber isso na oficina todo dia. Eu recebo isso aí lá. Porém, quando você começa a atender, fazer um bom trabalho, a pessoa começa a ver com outros olhos, né? Começa a ver por outro ângulo, né? Como funciona. E Mas outra, a gente vê pessoas aí... Até se der ruim também no serviço, Rafa. Pode dar no Pode seu acontecer, serviço. né? E é normal acontecer. Natural a gente erra, né? Mas a diferença tá em que você querer fazer um bom trampo
E quando der merda, você fazer do jeito certo pra resolver. É aí Sim, que tá. E é a aí que pessoa tá tem o que entender segredo. também que mesmo se der um problema no carro, é ruim. Cara, você não largou de ser um ruim mecânico, um péssimo. causa Você não disso. se tornou, né? Um ruim mecânico, um péssimo mecânico, porque deu um problema. Acontece, vai fazer o quê? Erro é um erro, né, cara? No Bom. teu mecânico bom, teu que erra menos, né? Uma mulher mandou um vídeo aqui, tá com barulho, mexendo a suspensão do carro dela inteira. Eu vi, eu olho, o Paulão torqueando todos os parafusos. Como a gente mexeu muito com o Hilux, você sabe de cabeça o torque de cada parafuso. Só que assim que eu acabei de fazer esse serviço, eu levei pra alinhar. O que a alinhar tem que fazer? Você tá Soltar os soltar a parafusos. bandeja pra fazer. Ele deu o mesmo torque? Eu não sei se ele deu o mesmo torque, mas não fez barulho. Aí agora o carro fez barulho. De quem que é a culpa agora? É minha? É como se eu fiz um serviço ruim. Mas não é que foi feito um serviço ruim. Tem a mão abençoada de um terceiro. Agora a gente confere, aperta, dá o torque, paga de novo o alinhamento para conferir. Aí a pessoa só tem que entender porque deu um problema, é só resolver. Resolveu, tá? Acabou. Se você resolveu, você é uma boa pessoa. Agora, tem gente que não, tem gente que dá uma migué, vai mandando o carro embora, manda pra outro, eu não mexo com isso aqui, né? Vai tirando o corpo fora. É, tem coisa que tem que sair Só quer fora tirar- mesmo. Quer tirar o problema dentro da oficina. É. É. Infelizmente tem Deixa eu muito. só agradecer mais uma vez os patrocinadores, tá? Não vai esticar muito, não falei de novo. Agradecer ao João Mendes, nosso consultor técnico em lubrificantes. Peço para que vocês sigam eles aí nas redes sociais, né? Todos eles nas redes sociais. Cara fera na parte de lubrificação. Mas já adianta, se não compra óleo dele, não manda mensagem, ele fica bravo. Compra dele, aí ele vai te dar um suporte. E é justo também, né? Você faz serviço outro mecânico e vem na outra pedir informação técnica. Não dá certo também. Então, João, obrigado mais uma vez pela parceria. Agradecer também a Nicotra Representações, pro Bruno, por trazer marcas como Motoraço, Zen, LPL Automotive. Peças de qualidade com preço justo, tá? E encontra as peças deles aqui na Master de Araçatuba. Tem a Master de outras cidades, mas a gente vai falar de Araçatuba porque a gente tá aqui, beleza? E também agradecer ao Fabão e o Fabinho da UBD Box 9, nossos parceiros. Quem tem trazendo ferramentas de qualidade, a gente tem scanner deles aqui. Tinha osciloscópio até o Cleiton roubar ele de mim, tá bom? Tinha um osciloscópio top aqui, mas tem scanner, máquina de teste de bicos, injetores, troca de fluido, programadora, clonadora, tem um monte de coisa aí. Então, obrigado, Fabão, Fabinho, pela parceria aí. Deu quase 1 hora já de papo, viu? A garganta tá seca aqui. Antigamente tinha um cara que ajudava, um cara que gravava. Ele ia lá, Eu pensei Ele agora trazia numa uma coca. Pensei agora numa coquinha. coca. Tô de Heineken Zero. Tava. Agora não trouxe nada, mas tudo bem. Tudo bem. E lembrando, João Hirata, aí que eu quero meu boné da Motu. Ele vai brigar com você, não vende boneco da Ele não Motu, não, hein? vende, ele não vende. Ó, o cara vende Repsol, o Repsol, Rafa Repsol. quer o boneco da Motu. Rapaz, e eu juro que eu achava que o João vendia que ele trabalhava com a linha Motu, cara. Acho que ele Repsol. vendia, né? Não já vende mais, já vendeu, vendeu. olha, Mas é da tá- Repsol mesmo, boné da Repsol. Um bonézão da hora que eu vi aí. É um laranja. É um laranja. Olha lá, Rafa. Boné, mano. Você tá doido, né? Da hora. Por favor, a coquinha também. Não, se eu não sei se pode levantar e ir lá pros casos, não. Não, Eu vou lá. Antes de continuar, só imita um pouco o Silva aí pra nós, o Rafa. Silvio. Oi, você vem pra cá trazer o seu veículo, que vale muito mais do que telecenas. Rapaz, vocês não fazem ideia o que é viajar de Você imagina trabalhar junto desse jeito o dia inteiro. No E meio aí, das confusões que nós arrumamos. Como é que ele trouxe duas? Nós foi fazer curso. Ah, não, trouxe duas, não. Não, é trouxe uma duas. só, Aqui, pô, ó. você divide. Aí põe no Vamos dividir, copinho pô. dele aí, ó. Vai. Já foi fazer um curso, pessoal, aí. São Bernardo. São Bernardo, né? Isso, Foi, São lá na Bernardo. ABC. Lá no ABC. Eu não lembro do nome, eu só lembro do tanque. Pessoal da M3 Treinamentos, curso top, tá? E quem fez o curso pra nós foi o Juninho da DTR. Né? Foi eu, o Rafa, o Leandro e o... O Valber. Valber. É Valber ou Walber? É Weber. É Weber. É Weber. É Weber. Weber duplo. O duplo, qual que é o Weber nome? duplo. Esqueci que ia no Opala, o O Solex. Solex. Tinha uma borrachinha que acelerava assim, ó. Do acelerador. Não. Tinha aceleração rápida, tinha uma... Esqueci o nome, pô. Eu não mexo com isso aí, eu sou novinho. Também não é da minha O época, não. acelerador do carburador não tinha uma pontinha de borracha? Que dava uma aceleração rápida? Tem, o injetador. É, pô. É, Você também mas não tem mexe o nome, com Opala, tem não. o nome. Você tem um e não Esqueci o nome mexia. agora.
O Opala do Paulo tinha um prego no Os Corcelzinho tem, pô. Aquela agulhinha Venturi. que tem um corinho assim. Isso. Venturi, Essa é o Venturi. Ingela. Não, é o Def V. Venturi. Def V. Def V. É. E aí nós foi fazer o curso com o Weber. Nossa com... escola foi nessas carniças aí. Tô vendo, foi mal treinado. A caixa de ferramenta era só aquela da lixa de lixar unha de mulher, um alicate, um rolo de arame e um martelo. Não, mas pra quem Pô, não... Essa mas a mais gente novo, fala essa que mais novo. No manual do Corcel 2. No Manuel. Porque todo manual tem um Corcel 2. Mas no manual do Corcel 2 tem uma instrução pra Manual. você desengripar a Ó, agulha essa daí pega que é quentinha. com o cabo da chave de fenda. Você pega uma chave de fenda, dá umas batidinhas com o cabo na lateral da cuba pra destravar a agulha. Putz, Tem você no manual tem do no- Corcel 2. tem lá no O manual a LDO, instrução no lá. manual tem. Mas o melhor jeito de dar uma limpada no carburador é se mudar a posição dos cabos. Dá um contra, né? Limpeza instantânea, nós chamava lá no Sussumo. Limpeza do Giclê da marcha lenta instantânea. Inverte, dá tiro, joga cisco fora. Tava falando da viagem, nós fomos fazer o curso. Aí tinha um menino bom dirigindo, mas entrou em São Paulo, acabou o motorista. Lembra? Rapaz, o homem ficou tenso, hein? Também, velho. O homem ficou tenso. O hein? lugar mais longe que eu fui foi Aracanguá. O menino veio lá Entrou em de... São Paulo. Não era Aracanguá, o menino veio lá de Santanguá da Aracantonha. E esse aqui não gosta de zoar, né? Ele começava a zoar. Cara, esse cara sentou do meu lado. Ô, eu não sei. O Waze, filhou comigo, o ele Waze filhou. tava ouvindo ele. Ô, o bonequinho do Waze começou a fazer isso aqui, ó. Aí esse aqui falou, Rafa, para, deixa eu dirigir, para. Para que eu vou descer. Eu falei, mas se eu descer, quem vai ficar vai ser eu, velho. Não pode descer. Chegou lá, nós ia lavar as roupas, o lazarento Entrou me arranca um na tanque. casa, primeira entrada, pum. Já arranquei o tanque no negócio, já quebrei a lanterna do Astra. Aí já mandei mensagem pro cara da casa aí em Bi, falou, ó, manda um Pix aí que não vai pagar. Também que era barato, né? Acho que 100 e pouco esse Sim. tanque de plástico. Ainda bem, né? O mais caro foi a lanterna. O mais caro foi a Não, o lanterna. legal cara. foi a janta do sábado. Restaurante pertinho, bacana. Nossa. Lembra? Foi. Lá no Elipa. Como é que chama? Lá no Heliópolis, lá. No Heliópolis. Nós não sabia. Nós não sabia, nós caiu lá no Gulas Bar. Gulas Bar, mano. O lugar é gostoso. O lugar é Bonito muito lugar, top. 3 Semanas antes tinha sumido um cara da rota lá, um moleque lá numa adega lá. Cê é louco, é mecânico. Não, eu falo pra você, quando ele não arruma confusão debaixo de carro, ele arruma de favela, de Não, quebrada. o bom é que nós não deixa suspeito, né? Nós tudo com bonezinho de. Ah, com essa lata nossa do interior e todo mundo sabe. Não, esses caras aí pode ficar tranquilo que Um isso daí Astra não faz preto, nada. 2 portas, com vidro preto e roda escura, rebaixado, 4 peão dentro, lá dentro do Heliópolis. Não, a primeira coisa que nós fazer é fechar os vidros. Os caras, não, bicho, tem que abrir. Tem que abrir e acender as luzes. Vamos ver quem tá dentro. Nós tá fazendo tudo ao A contrário. gente brinca mais assim, né? Você vê o que a gente enfrenta até na hora de um treinamento, tem que Porque você não viu. pra ir buscar conhecimento, os caras vão lá no... Lá em São Gonçalo, o Diego já tava. Ó, o Diego Paulão agora tá teve parecendo piloto de recentemente fuga. no Não Rio de tinha Janeiro. pai, não aí, ó. tinha Pô, nós semáforo. foi no Rio. Não, esses daí é Aí tudo. o Paulão, primeiro dia nós dirigindo no Rio, Paulão, Araçatuba. Seta pros dois lados. Bonitinho. né? Igual um Cinto de senhorzinho. segurança. E Com as duas mãos no Duas volante. Estilo Proerd. a distância correta pra se bater a bolsa. Ele até parece aquele bonequinho do Proerd, né? ProErd é um programa e tal. O Paulão põe todos os pares. Aí o cara com nós falou, qual é, maluco? Como é que ele falou? Qual é, tá maluco? Passa esses pares. Não para não, não para não. não. Como é que é? Fura o sinal, fura Fura o sinal. Todo pare, sinal, esquece sinal. Pode furar. Meu Só dá com Deus. mata a Tinha carreira, um mas lugar vai. certo em São É, Gonçalo. Tinha uns lugares certos lá. São É. Gonçalo é pesado, pô. São Gonçalo é embaçado. Um abraço pros caras de São Gonçalo. Carioca o aí. Juninho, o Juninho, Ramon. Ramon. O Matheus não é de São Gonçalo, não. Não, o Matheus tá O mais no Léo é de São interior. Gonçalo. Léo. Legal dos Da caras do Mata. Rio. Aí fez uma amizade bacana lá. Tá aí você conversando assim, ele falou, o Rafa, não sei o que falar. Leva a Rafa, entrega a Rafa. É tudo tipo, Entrega isso aqui a Rafa. é tudo em terceira pessoa, não Eu é? Leva a Rafa lá, Isso. leve lá. É bom Esse da cara hora. é da hora, esse cara é da hora. Esse cara é terrível, né? Não, e um lugar bonito. Mas já tem um guia turístico. Ah, nós tava lá, conversando né? esses dias, a gente fala às vezes do carioca e tal, mas o carioca, cara, se você for parar pra ver, ele é mais esperto e inteligente que nós. Eles são mais rápidos pra pegar as coisas que nós. Nós que é meio lento no interior. Ah, né, aqui meio no atrasado. interior, Quando nós os é caras cegado. falam, às vezes a gente acha que eles é meio malandrão. Mas não é, que os caras são espertos já na... Quem falou isso pra mim é um carioca que falou pra mim. E ele hoje mora em Araçatuba. O Marcelo é eletricista. Precisar de manutenção elétrica aí, ó. Barracão, um cara caprichoso, um cara bom. Fez pra mim agora lá na mudança.
O Marcelo, ele veio de lá e ele fala, cara, tá morando aqui agora, só que não quer mais voltar, né? Pegou essa paz do Residencial? interior aqui, Ele disse residencial, não. residencial, Ah, e de barracão, essas coisas também ele faz. Não, a gente... Esse bagulho de treinamento é da hora, né? É da hora, velho. Céu, pra nós se torna até um lazer. É treinamento e lazer pra nós, é um escape. Tirando mulher ligando, brigando Ah, toda hora. A minha falou assim, se você viajar mais uma vez esse ano, eu largo de você. Agora tem que ir com ela agora, né? Tem que levar a família agora. Treinamento é bacana. E a gente... Cara, a gente faz Network, muito tudo. treinamento. É top. E esse treinamento que a gente faz, igual eu vou fazer, e às vezes a gente vai dar os treinamentos. Cara, é muita gente bacana. Muita gente bacana, é amizade. Igual esses caras do Rio. A gente foi fazer um curso no Rio, na mesa do almoço. Tinha uns 10 caras. Esses 10 caras a gente fez amizade. E conversa todo dia. Chamada de vídeo, Cara, troca parceiro ideia. mesmo, é. Hoje a gente tem família pra todo lado aí, né? Vai criando uma família em cada É, canto que você vai. A gente foi lá na oficina dele fazer um curso. Conheceu o Juninho lá do Rio. Se ele não estiver assistindo, eu vou lembrar você, Juninho, ó. Na hora que der 1h06 de vídeo, eu tô falando do você aqui, ó. Ele... Não puxando a sardinha, não. Mas eu já conheci nego bom de câmbio. O cara é fora de série. Ele é fora da curva. Eu já vi gente boa fazendo câmbio. Mas ele ali, pra mim, foi fora do normal. Por que eu falo isso? Pra quem faz curso de câmbio, sabe. A maioria dos cursos de câmbio você faz e sai com medo de montar câmbio. Verdade. Acho que é bom eu não encarar, não. Verdade. É, e tem cara que acha ruim quando você fala, esse cara veio fazer curso aqui e saiu falando mal. Não é não, tem curso que é ruim mesmo. A gente fez vários cursos que foi ruim. Ruim mesmo. Não vou falar o nome de ninguém, tô falando assim, tem curso que é ruim. É muita teoria, muita conversa e você não aprende nada. E teve muitos cursos bons. Igual a gente faz o curso online do Cláudio, eu faço o curso online dele. Pra mim, curso online de câmbio é o melhor. Online. É muito bom. Agora o presencial, tem bastante gente que faz curso presencial bacana. E esse Juninho não dava curso. Não dava. Aí ele viu a gente lá e falou, mano, vou dar um curso pra vocês aí. Vou ajudar vocês. E ficou a amizade, cara. O cara é bom em câmbio, bom em CVT. Corpo. Corpo de válvula, fora de série. Administrar uma empresa. Vai. Ele não tem só empresa de câmbio. Tem uma empresa que só mexe com direção hidráulica. Que ele nem vai lá. Ele tem uma outra empresa para vender peça de câmbio, que é a Shop do Câmbio. E tem os outros empreendimentos que ele tem por fora. Então você começa a conhecer gente assim, você vai vendo que pequeno é a pessoa que acha que a oficina só mecânica vai dar tudo para ele. Não é assim. A mecânica é uma porta que você tem para você conseguir outras coisas. Outros meios de empreender, né? Pronto, pra você fazer seu pé de meia. Porque falar pra você, o cara tem uma mecânica, trabalha bonitinho, ele é rico. Mentira, não tem como. Não tem como, Rafa. Trabalhando certo não tem como, não. Rico não, você vive bem, igual a gente vive legal, beleza, mas rico não. Então você vai conhecendo pessoas que ela tem outra visão, ó, com esse dinheiro eu faço isso, fazendo trampo eu consigo isso, e é bacana se encontrar gente assim. E a gente ficou amigo dele, ajudou muita gente aqui em questão de transmissão, tem ajudado. Mas tá enchendo o saco dele pra fazer um último curso aí com ele, que tá difícil dele fazer. E tudo por causa de um curso, cara, um treinamento. Um treinamento virou uma amizade, sabe? Uma amizade e um carinho, um respeito pela pessoa, sabe? A gente viveu um tempo que na própria cidade você precisava de uma informação, de uma dica. Além de você conviver num lugar que as pessoas não saíam das quatro paredes, né? Já ficava difícil até de você perguntar alguma coisa. Hein? Você ia perguntar. Na época que eu comecei era desse jeito também. Você ia perguntar, o cara Todo mundo é concorrente, você não podia nem perguntar, não. Você não tinha nem liberdade pra trocar uma ideia com Não quem tinha. era daqui. Não Hoje tinha. você já tem esse network, você já tem essa ponte aí, ó. Você vai criando um vínculo, né? Pra fora. E outra, celular tem um lado bom, que é essa comunicação por vídeo. Cara, isso aí traz uma... E você tocou num ponto aí, é bacana. Eu penso assim também. E eu gostava de ajudar muita gente, mano. Gostava. Paulo sabe aqui, tinha dia que eu nem trabalhava. Até hoje, celular tocando. Mas ele também foi um dos caras que fez eu mudar de pensamento. O cara, você tem que ajudar. Falou, não me chama de filha da puta. Entenda o que eu tô falando. Você tem que ajudar o cara que é igual a você. Que estuda igual, que se dedica igual
E ele não tá querendo surfar uma ondinha só. Ele quer a Exatamente. segunda onda, ele quer ir mais além. Se você se matou, se você se esforçou, se você gastou, se você investiu, se você empregou dinheiro, tempo, a outra pessoa também pode fazer. Se ela não fez, ela não tem o direito de saber aquilo que você sabe. Você não tem que passar aquilo que você sabe pra alguém desse tipo. E eu não pensava dessa forma. Hoje, cara, sem mentira, Rafa. Eu já pensava assim faz tempo já. Bom, a gente tem uma amizade, a Eu gente ainda gosta, a preciso gente mudar um troca pouco uma algumas- ideia, a gente ajuda Minha muita esposa gente. fala muito isso aí pra mim. Mas eu só dou a informação mais top mesmo, de verdade, pra quem... Parceiro mesmo, né? Ou o cara que pagou um curso, pelo menos, veio fazer um treinamento. Ainda não é questão de parceria que ele tá falando, é questão de você ver Não, o esforço entendi, da eu entendi. pessoa. Não, pô, o é esforço muito da fácil, pessoa, tipo não é? assim, você é igual eu, tem dia que o Paulão tá lá, uma briga de um lado, eu com a briga do outro lado, 10 horas da noite tô trabalhando, o cara 6 horas tá comendo espeto, tomando cerveja e me pedindo informação. Ah, vai a merda, tio. Vai estudar também, por que que eu posso trabalhar e estudar, Eu o cara penso a não mesma pode? coisa, cara. Verdade. Só que eu não pensava assim, eu aprendi isso aí de um tempo pra cá, entendeu? É conversando com ele, explicando, entendendo. Diego, vai assim. Até funcionário, não falando mal de funcionário. Não é isso. Mas assim, o quão comprometido o cara tá. O quanto de informação que o cara tá buscando. Ou o cara só faz pelo salário. E pra ele o que fizer tá bom. Se o cara faz um algo a mais, ou ele quer um algo a mais, dá vontade de você investir um pouco a Sim. mais. Mas se é só pelo salário, só pra pagar as contas, não vale a pena você investir algo pra pessoa ali. É que tem o cara que tá pelo amor e tem o cara que Isso. tá só Pelo pelo dinheiro. dinheiro. E tem uma diferença Famoso grande na evolução. mercenário, né? Tem uma Famoso diferença, mercenário. tem uma É isso diferença aí, grande na evolução desse isso aí. cara, profissionalmente. Sei. É, porque o cara Pronto. que tá preocupado só Então, no porque dinheiro, ele vai fazer qualquer coisa, porque ele tá E outra, visando ele o tá ali, ele dinheiro. sabe que o dinheiro Não vai importa cair, ele o que tá vai sempre cair. antenado no que vai dar mais Esse dinheiro pra cara, ele ele só mudar, ele vai vai ser- pular de galho em O galho. gerente meu do estaleiro falava assim, ó. Eu aprendi muita coisa lá, cara. Trabalhando com essa área naval lá. No estaleiro eu tinha ter 5 anos que eu fiquei Você lá. conheceu. Eu vou falar. Fala, fala. fala. Lulu. Lolo. Ele falava assim, ó. Você vai começar a liderar agora, você vai lidar com 3 tipos de funcionário. 3 tipos de cara. Aquele que é movido a elogio. Você elogia ele, ele faz as coisas. Tem aquele que é movido a tapas, tem que bater nele pra ele fazer. É verdade, cara. É só Ele é um brigando, chacoalhão é só no um cara. chacoalhão. E tem aquele que é movido a dinheiro. Esse só vai fazer pelo dinheiro. Você não consegue mover esse cara se não for moer na mão dele. E é Falou da verdade. tapa, eu lembrei do Choquito do Instagram. Mas é bacana quando a gente vê um funcionário assim vestir a camisa da empresa, ele pensar que hoje ele tá trabalhando num lugar que não é dele, mas que um dia pode ser dele. O Zicão Quando a gente é fala assim. pode ser dele, quando a gente fala que pode ser dele, Zicão faz O isso. Zicão quer é desse dizer que jeito. um dia ele vai ter a dele. É, ué. Eu, se eu olhar lá pra trás, eu era um Até- simples funcionário, até a ganhava oficina também. R$1.300, R$900, começando como? O Sussum não teve um dia que eu entrei na oficina que ele não olhava nós assim, fumando aquele cigarro. Tem que fazer assim, ó. Aqui vocês tinham que pagar pra trabalhar. Aqui é uma escola. Isso, né? Eu já ouvi escola, eu ele já falava ouvi isso assim, ó, também. aqui é uma escola, aqui tinha que pagar pra trabalhar. Val Fritz falou isso. Hoje, se você falar isso aí pra um funcionário, dá depressão, o pai e a mãe no outro dia tá lá no serviço. Eu já ouvi Porque isso você já aí. tratou o filho mal, porque você já... Isso já aconteceu com você? Um Não. assunto interessante também. Você tá cortando assunto? Isso já aconteceu. Vixe, comigo lá com o Sussum? Não, com alguém trabalhar você faz uma piadinha, o menino não querer trabalhar mais? Ô, louco, cara, se eu te contar uma história aqui, se eu te contar uma história, também não vou falar nome, tá? Mas assim, a gente deu oportunidade para um menino. E vamos ser sinceros, quando a pessoa vem para pedir o emprego, a gente tá na condição aqui de patrão, tá? A pessoa vem com um moleque de menor, é poucos que quer correr o risco hoje, colocar a molecada para aprender, para ensinar. Tanto é que hoje nós estamos vivendo dias difíceis na oficina, por quê? Porque lá atrás ninguém teve paciência, deu oportunidade de ensinar. Hoje o que você mais escuta em todas as oficinas é o quê? Ninguém Não tem mão de obra, não acha mais moleque que quer trabalhar, mas só que lá Ninguém atrás, tem paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo, é bem isso aí mesmo. E assim, tem a lei também que não ajuda, Não. tá? Todo mundo tem medo, os mais velhos mesmo, pessoal raiz aí, né? Os caras eram assombrados, os caras não vai dar oportunidade vai pra nem- moleque de Não menor. mesmo. Tá? É poucos que correu o risco e fez isso. Tá? Então, assim, formar um moleque hoje de menor, dar a oportunidade de ensinar, você só vê quando é filho.
É seu filho, você vai lá e coloca. Esse conselho tutelar aparecer lá, você vai lá, desenrola e é seu filho. Mas a gente já aconteceu no outro prédio lá, dá oportunidade de, quando a pessoa vem, não fala que às vezes o menino tem complexo de inferioridade, que ele não, você não pode brincar com ele, você não pode chamar ele de gordo, você não pode falar do cabelo dele, você não pode falar do... Não, você não pode falar do cabelo dele. Aí o que acontece? Já aconteceu, por exemplo, o pai da mãe lá na oficina. Ah, meu menino chegou em casa, eu vi ele quieto, tava chorando, ele chegou reclamando porque um cara que veio que brincou. E aí, Tira a cabeça, e aí, muitas das vezes, o que acontece? Eu falo assim, ó, o que vem do cliente, certo tipo de brincadeira, certo tipo de conversa, a gente não consegue controlar muitas das vezes. Não tem como não, pô. Agora, vindo do time nosso, dos meus funcionários, de nós, só chegar, ó, o menino não gosta que brinca cessada, vamos cortar. Mas é engraçado, cara. E não você brinca coloca isso lá pra também ele, não, ninguém né? fala nada no começo. Depois que a pessoa começa a trabalhar, aí começa a aparecer os problemas que a pessoa tem que você não sabe. Ninguém falou nada quando foi pedir serviço. Então, Rapaz, nós, ó, né? na minha época, primeiro você aprendia a zoação pra depois aprender a Mas era o profissão. contrário, né, cara? Era Cara, o vi a hora de pra entrar se um libertar novato, do palavrão já é difícil. pior. É verdade, cara. Pra se libertar do palavrão, eu tenho essa luta diária, velho. É, pô. Eu queiro ou não, tem hora que ainda sai um palavrão ou outro, velho. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Mas a gente tenta se policiar. É difícil, velho. Essa raça de mecânico, os caras só andam nervosos, velho. Tinha um cara lá na J. Dionísio. Eu não lembro o nome dele, se era Daniel. Nós chamávamos de Dorme Sujo, velho. O apelido dele era Dorme Sujo. Não pega ar comigo, não, velho. Mas várias vezes ele chegou lá, nós chamávamos de Dorme Sujo, velho. Olha que apelido que colocaram no cara, velho. Os caras sacaneavam, velho. Autorótico que é japonês, boca de bosta. Boca de latrina, boca de bosta. Mas é engraçado, a gente se diverte na oficina, cara. A gente tem Nem nem vou problema, falar a nada gente que eu era se diverte. campeão de fazer. De, É que de assim, dar apelido pros caras também. Eu entendo, né? Os dias mudaram, tudo mudou, beleza. Bacana. Mas, cara, na oficina, se o cara não aguentar uma brincadeirinha, não adianta É entrar, melhor nem cara. continuar. Ô, Rafa, não Vai- tem como. Vai caçar outra Pai, eu dava profissão. até esses... Não até tem quando como. eu vai em Você dá uma treinamento. zoadinha. Não, Eu- não tem como. Às vezes tá Quando eu o cara no liga pra treinamento, isso- assim, ó, o cara aí tá olhando assim, aí o cara começa a perguntar, fazer uma pergunta assim, às vezes o cara é muito elétrico, eu vou Diego me cutuca. Esse é doido, Paulo. Você é doido. Aí depois, TDAH, tem aí TDAH. vai o outro assim e fala, "Ó, Diegão, Aquele ele olha tem bem Down. aquele cara ali, Aquele não ele parece fulano de tal. É um artista, um cara assim de Cara, filme, nós sabe? é tudo Aí louco o da Diego vai- cabeça. Até hoje, velho. Aí você pega, começa a pegar a liberdade com o cara, ô, você é igualzinho fulano de tal. Se for no psiquiatra aqui, ó, Mas cada um vai achar um probleminha. Teve um curso, Rafa, o cara virou Mano Brau. O cara Mano só é o Brau, Mano até Brau. hoje, nós só chama ele de Você Mano lembra Brau. desse aqui? Faz Faz ele, faz ele. mostrar o vídeo do cara lá do gordinho que eu Vai- ficava vai- imitando ele lá no curso. Faz ele aí, É. pô. Nós foi fazer um curso, cara, Aí você jogou sujo, mano. do bafo, né? Eu lembro. É golpe baixo. Nós isso aí, foi fazer um curso, mano, um curso de câmbio. Olhamos o cara assim, gente boa. Bigodinho. O cara assim, ó, bigodinho fininho, cabeça raspada com uma cicatriz gigante na cabeça. Facão, no mínimo tomou um. Só ele de regata, aquelas bermudas, assim, uns tênis meio doido, tá com largador na orelha, não Tava. sei, assim, ó. Ficava assim, ó. Yes. Falei, Paulo, ó o Mano Brau, Mano Brau. igualzinho o Mano Brau. E aí, bandido mal. É. Aí nós doidos pra trocar ideia com o cara na Não primeira dava uma oportunidade. E aí, Mano Brau. O cara, Mano Brau, pode virar uma amigo Pode do cara. crer, pode É. crer, mano. Até hoje, mano. No Instagram Foi só o cara conversa com mais da hora do curso. Nós vai nos congressos, Eu falo, os não é caras já aparência, falam, você né, vai mas- vir, vamos Ai, trocar que essa Não massa, quer ideia. dizer nada, né? Então, se o cara aguentar uma Não zoadinha... aguentar uma zoação, velho. Não adianta complicado. tentar. É o teste psicológico de oficina, é isso aí, pô. E a gente vê assim, se a pessoa já tá dando ênfase nisso no começo, o alvo Imagina dele, mais o pra objetivo dele, o alvo dele não é ser um bom mecânico, É. não é ser um profissional um dia na O área. dia que ele catar um cliente que a gente Porque é acostumado a essa atender, daí- aí ele... Isso daí é só a Mano. pontinha desse iceberg, só que você vai enfrentar no começo da vida de mecânico. Isso é só a pontinha desse iceberg. Meu menino, eu tô começando, né, formar ele lá. Dá uns E, cascudos nele na oficina. o mangote lá, o Heitor. Heitor, desculpa aí, filho. Não pergunta por que do mangote. Mas o Heitor é o seguinte, velho. Eu falo pra ele, Heitor, isso aqui é igual videogame. Você tem que passar as fases. A primeira fase é horário, é postura, é organização. Aí, quando você passar essa Limpeza. fase, você vai pra próxima. Não adianta o moleque querer montar motor amanhã se ele não conseguiu vencer nem a fase da organização. Aí, às vezes, a gente faz isso, não é porque é chato.
Um pouco. Não é porque a gente é chato, é porque a gente já tá calejado. É uma dentro da questão de oficina, hierarquia, né? Que a gente começou questão de assim, né, hierarquia. cara? A gente começou A assim, maneira né? que você é formado. E outra, se tá dando certo pra nós, eles têm que ter nós como referência. Pô, esse cara fala às vezes, mas, pô, será que esse cara... Acho que é uma boa orientação, porque lá na frente, se eu quero me espelhar nele, eu quero um dia ser alguém na mecânica, e ele é um cara que eu posso usar de exemplo. Mas a gente tem que tirar exemplo de quem tá É. vencendo, né? Não adianta a gente... E eu falo que pra formar essa molecada no começo, nessa questão aí, eles não acabam... A cabecinha deles... Mas é aquilo que você falou, é mais de pai para filho, porque hoje você pode ver, as empresas grandes não tá formando mais ninguém do começo, assim. Não tá. Não, Ah, o cara precisa de alguém pra uma bancada. Já pega um cara iniciante e põe direto lá. E que às vezes, assim, vai suprir a necessidade, vai custar um pouco menos, e não corre o risco, às vezes, do cara, tipo, sair e já tá pronto pro mercado e abrir uma pra ele, alguma coisa nesse sentido, eu percebo. E outra que você não cria um cara, se ele não saber os processos inicial, que nem você vai ensinar pro seu menino, ele tá só ali na bancada vendo o número, mas ele não sabe o comportamento daquela peça no campo, num possível defeito. Então ele não. lavando que você aprende o Aquele nome. teste ali não vai ser escutava muito eficiente, entendeu? É na hora que meu pai falava, você vai lá lavar peça. Você acha que lavar peça é chato? É ali que você vai aprender o nome da meu peça. Deus, eu tinha um medo de lavar peça de É. câmbio mecânico, velho. Então, ali a avaliação visual tá ali, ó. É. Um defeito, esse desgaste aqui E pode outra, gerar aquilo. Se você catar um cara que montou uma peça, um serviço, com peça suja, pai, já dá pra dar um soco no cara. Já dá nojo de ver o trabalho do cara. Complicado, velho. E aquele que alisa muito também, eu tinha uma oficina que ele catava uma faquinha, não vou falar o nome dele, né? Ele catava uma faquinha e ficava assim, raspando a junta. Catava, ficava... Ele ficava 1 hora pra raspar uma junta. Não, mas agora tá fácil. Tem um produto ali que molha, eu comprei. Você joga, espera Aí, ó. 5 minutos, a junta enche, você Chega. vai lá e raspa. Vendo Acabou. a filho. evolução? Passado 5 minutos, o cara não arrancou a junta, você manda embora. O fato tá ficando fácil, velho, hoje, cara. Tem Tá muita fácil, coisa pô. pra... Se investir, né? Se investir. É, claro. Se investir Claro. fica fácil. O Diego tocou num assunto aí da rapaziada de ajudar pessoas que não são desinteressadas, né? Sim. E fico vendo, Não ó. vai falar de nome, hein? Não, vou usar você de exemplo, Diego. Eu falo assim, o Diego é um cara que eu tenho como referência. De Diego, Paulo. desinteressado. Vamos usar Não, como é- pessoas que buscam conhecimento, que são exemplo pra nós. A gente tem que se Sim. espelhar em vocês. E eu falo assim, são pessoas que já estão num nível mais elevado, que já ministra treinamento. Aí sabe que eu fico, cara, puto, velho, eu vejo aqui na cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo de você. Ministra treinamento, é um cara que tá, vamos falar, voando no diagnóstico, monta um treinamento que é nessa tuba. Os caras que mais precisam de você, às vezes, não vai vir num treinamento seu. É. Não honram os caras da cidade, não honram os caras da casa. Dá honra pra qualquer filha da mãe de fora, Ah, ué. tá? Mas não... É estranho isso aí, né? Muitas das vezes É o cara estranho. não honra quem é daqui. É a mesma coisa. Eu vou na igreja, né? Frequento a É igreja. uma evangélica, questão, sou parece que é uma cristão. questão de orgulho dos Sim. caras. mano. Às vezes vem um pregador de fora, todo mundo fica pá, de boca aberta. O pregador da casa, às vezes, vai trazer uma palavra, o pessoal, às vezes, não quer assistir o culto. Não gosta, porque o cara não gosta que ele prega. É Então, é a complicado mesma isso aí. coisa na nossa área. É ego, né? Sei lá. E eu não sei, cara, se se torna uma competição pra esses caras. E outra, querendo ou não, sim, a gente começou Pode dar ontem, os né? de perto, Pode pô. falar assim, a gente começou ontem, né? É difícil encontrar um cara que nem, vou usar o Rafa, assim, que tá mais tempo no mercado, né? Já tem a É empresa velho, né? há mais tempo. É mais velho. É velho. É difícil um cara que nem você, com tantos anos de empresa aberta, de profissão, olhar para um cara que nem o Diego. Vou citar o Diego, que mais é ele nessas questões de treinamento do que eu. Olhar um cara que nem ele, mais novo, que vão falar assim, começou ontem, né? Com a empresa, né? Vão falar assim, ninguém conhece a caminhada do história, cara né? lá atrás. Conhece a história. Vão falar assim, de empresa aberta, Aham. né? Difícil achar um cara que nem você olhar um cara desse e admirar. O que você mais ouve é aqueles caras lá da skill, aqueles caras lá da skill, aqueles caras lá, né? É. Entendeu? Então, É tipo assim, complicado. Você começa, é muito mais fácil É ver os ego, defeitos da entendeu? pessoa se o do que cara ver as quiser qualidades, viu, né? evoluir, e se o cara quiser evoluir, não precisa buscar. Não existe só o Diego, só nós. A gente hoje, a gente tem essa visão porque a gente se espelhou em outros caras. Igual o Diego usou o exemplo do Júnior. A gente abriu um leque assim para transmissão automática, principalmente falando de mim, assim, desbloqueou, quebrou um pouco do medo com esse cara, porque é um cara fora de sério. Então, assim, hoje a gente tem uma visão
né, Ampliada, leva né? a empresa de uma forma, a gente se espelhou em outras pessoas. Mas Você não precisa se espelhar só na gente. Tem outras pessoas para você buscar, né, inspiração, conhecimento, Tem, pô. Tem entendeu? muito Só cara- que aí os caras preferem descer Ah, além, mas entendeu? o- Ficar ali na um, zona ne- de um negócio conforto. que você falou, que o que fez mudar isso daí foi esse network que vocês fizeram e, assim, conhecer essas pessoas. Hoje o pessoal é muito fechado, esses mais antigos. Os caras não vão buscar. Vocês mudaram muita coisa com as pessoas que vocês foram conhecendo. Se você tivesse ficado só aqui na cidade, ia estar do mesmo jeito, entendeu? Se nós tivesse Eu mesmo, ficado com a amizade que eu tive com o Diego, o primeiro contato com você foi o quê? Foi no treinamento do osciloscópio. Foi sim. A partir daí, quantas coisas foram mudando entre nós de conhecimento, troca de ideia. E me abriu um campo, entendeu? Você, mesma coisa, depois daquele treinamento, a gente se conhecia de cumprimentar, você lembra? Sim, pô. Você via na rua, tudo, a gente sempre se conheceu, mas nunca trocou ideia. Então, você vai se unindo, você vai mudando as ideias. Sim. É isso aí. Pessoal, já deu quase 1h30 de vídeo. Começa a passar de 1 hora, os caras deixam de assistir. Então, eu queria agradecer a participação do Rafa, a participação do Leandro. O Leandro tava tímido, não parou de falar agora 1 minuto, você viu? Vou te, cara. Hã? Leandrinho. Ele e o Zicão. É que eu sou Beleza, iniciante nos vídeos, na oficina, é tudo É no nada, início. pessoal. O menino é bom de diagnóstico. Ele é bom sim. Estamos É o aprendendo, Guilherme, estamos aprendendo. sabe? Estamos aprendendo. No setor de diesel aqui, ele... Destrói. O serviço dele é bom. E o Rafa já tá há muitos anos aí no mercado. Já tem muito cliente, né, o Rafa? Tem uma caderneta boa de cliente. Tem muita gente bacana ali. Então, assim, não é pessoas que, hoje eu comecei a trabalhar com carro, não. Já tem um certo tempo aí. O Leandro é velho de idade também aí, ó. Sofrido, né? Sofrido aí pela roça. É, Leandrinho. Rodei murcho, né, velho? É foda. O Rafa tá igual como que é o jogador do Corinthians? O Tupanzinho, mano. Aqui, ó. Vou mostrar meu cabelo aí, tá? Vou mostrar até o charme aí dos mecânicos. Ó. Tá igual o Tupanzinho do Corinthians. Um cara falou isso aí pra mim um dia que eu fui lá na colônia almoçar no domingo. Ele falou: você tá parecendo o Tupanzinho do Corinthians, velho. Rapaz, cara, Você parou de fazer aquele corte do Paralama do Fusquinha? Lembra que você foi na Volkswagen que é o Paralama do Fusquinha? Não, A mecânica. galera não perde, os caras perdem o amigo, mas não perde a piada, velho. Não Jamais, perde, Paulão. não pode. Olha, pessoal, só queria agradecer vocês que ficaram até todo esse tempo assistindo a gente aí. Se vocês não seguem eles nas redes sociais, eles vão deixar. É Rafa Car, como é que vai estar? Rafacar. Instagram? É, Nem isso. sabe Instagram. dele. Nem sei. Nem sabe. Não, cara, eu vou deixar Mas aqui. vai Eu, estar como Rafa Car. eu ainda preciso como é que fala? Me destravar um pouco questão de rede social. Eu, às vezes, até minha esposa até briga comigo, porque, igual o Diego falou, a gente tem uma caderneta de cliente e é um trabalho que a gente foi fazendo assim, processo formiguinha, a longo Sim. prazo, a gente vem fazendo um bom trabalho para ter uma caderneta boa de cliente. E eu, às vezes eu brinco com ela e falo: Aline, nós não temos muita mão de obra, agora nós estamos num lugar maior, às vezes eu não divulgo muito, eu não faço muito, porque se Deus começar a mandar muito serviço do jeito que ele já tá mandando, eu não vou dar conta. Sim. Dá uma segurada nos vídeos, dá uma segurada nas coisas. Porque queira ou não, É. cara, hoje é isso aqui, ó, é a comunicação nas É redes isso aí. sociais, isso aqui, véi, traz muito. O Leandro aparece bastante nos vídeos. Junto com o Zicão. Junto com o Zicão. Eu não gravo um vídeo, cara. Grava Vergonhoso pra Engraçado, caramba. cara. Esse medo de divulgar, é até engraçado você ter medo de divulgar muitas das vezes e de vir muito serviço, você não dá conta. Então, às vezes eu dou uma segurada, dou uma brecada, mas eu preciso me destravar um pouco nessa questão de Instagram, conhecer mais, saber manusear. Eu ainda tô O Instagram já engatinhando, né? tá caindo fora. Agora é o TikTok. Rafa. Agora é TikTok, Agora é né? TikTok. Caramba, vamos ficar, como é que fala? Popstar, mano. Você é louco. Brincadeira. Rafa, obrigado pela participação. Agradeço. Leandro, obrigado aí. Agradeço de coração. Valeu. Não, pode agradecer. Tamo junto, pô. Tamo junto. Não, mas você tem que agradecer igual o Silvio, igual alguma Não. coisa. Queria dizer pra você, meus amigos, queria agradecer o convite aqui do Diegão, essa ovelha aqui, essa outra ovelha aqui, o Paulão, Queria dizer que foi uma honra estar aqui, eu e meu amigo Crispim, meu amigo Rupiado, tá aqui comigo dividindo a mesa. O Zicão não conseguiu vir. O Zicão não veio, tomou um banho. Tava lá no spa. Cachorro do homem tem um spa. Abençoado. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, agradeço de coração aí, cada um aí. Valeu, obrigado, até a cara. próxima Valeu. aí, valeu.